Fala, torcedoras e torcedores mais fanáticos da internet brasileira. Estamos de volta com o podcast Apavoro, a resenha mais clubista do YouTube, como vocês já sabem. Estamos aqui com os nossos amigos, o palmeirense Diego, não é Padu, hein, gente? O Cadu corintiano. Tamo junto. Fanfarrão. E o São Paulino Joel, que com certeza ele deve estar muito feliz essa semana. Não, o Joel e o muito Cadu feliz. estão muito felizes Eu tô essa feliz. semana. Só o Diego tá meio triste, né? Feliz porque empatou com o Guarani? Não, feliz porque a galinhada está virtualmente eliminada do Campeonato Paulista na primeira fase. Isso Então, aí não é novidade. quando o São Paulo não me faz feliz, a galinhada me faz feliz. É sempre assim. Mas o São Paulo não tá muito legal também não, hein, ô Joel? Empatar com o Guarani e olha, será que... Vou fazer uma pergunta direta. O São Paulo está correndo o risco de não se classificar? Nenhum, risco zero. O São Paulo, ele vai ser o líder, porque tem um jogo a menos, né? Tem um jogo a menos. Os amigos já concordam. começou. Se já. ganhar esse jogo a Começou menos, já. o São Paulo é líder do grupo, né? Só que eu espero que o São Paulo não ganhe esse jogo, porque eu quero ver o Corinthians sendo eliminado já na prática nesse jogo. Pra quem não sabe, o Corinthians depende do São Paulo mais uma vez. Mais uma vez, o nosso freguesinho aqui, o nosso filho, O nosso dependendo do tricolor. Se o São Paulo perder, né? Esse jogo que o São Paulo tem a menos, é contra um time do grupo dele. Se o São Paulo perder, o Corinthians estará totalmente eliminado. Pra mim já tá, né? Mas se o São Paulo perder, corre risco de não se classificar também, hein? Não, porque... Quer dizer que a Inter de Limeira pode eliminar dois grandes de uma vez só? Não, o São Paulo tá em segundo lugar. Deixa ele. Mesmo se o São Paulo perder, ele continua em segundo, tá na zona de classificação. Essa vitória de São Paulo é importante só para recuperar a liderança. Mas a classificação não corre risco, tá tranquilo. Tá tranquilo. Ô Cadu, é isso mesmo? O café com leite da semana é o São Paulo ou é o Corinthians? Lógico que é o Corinthians. Não tem Banco nem do como café com comparar. leite, O lá. café com leite é o São Paulo. Porque é o seguinte, vamos pensar aqui. O Corinthians começou muito mal. 2 semanas ali eu como café com leite. E até por isso a classificação é quase impossível agora. Corre o risco muito grande de ser eliminado. Começa com 5 derrotas e um empate. Eu avisei aqui que pro ano, tranquilo. Porque... Tá tranquilo, é? Não, avisei e, inclusive, falei a pontuação mínima que faria nas outras rodadas. Tá quase lá, né? Tá quase lá, faltam 3 pontos só. Mas vai chegar nos 13 que eu falei. O Corinthians, nos últimos 4 jogos, 58% de aproveitamento. Nossa, que... Quase 60%. que maravilha. Depois de Maravilha. 10% de aproveitamento, Maravilha. o que adianta? Então, Maravilha. depois de Nada. 16%, que é péssimo, não é péssimo? Óbvio. Depois de 16%, aumentou agora com 58% de aproveitamento, com uma classificação na Copa do Brasil, vindo de vitória. Nossa. Então, é a rodada, é a vitória. semana, tô tranquilo. Tá tranquilo. O São Paulo tá na mesma draga que o Corinthians estava no começo. Os mesmos 16,6% de aproveitamento. 4 jogos sem vencer. Não ganhou do Guarani, que mesmo o Corinthians na draga ganhou. E levou 2 da Ponte Preta. Não, olha que conversa de Então, doido. Não tem como ser outro café com leite. 4 jogos sem vencer e Marcos. 16,6% Tá bom, para de falar aproveitamento. besteira. O Joel tinha falado Para de falar besteira. que o São Paulo ia ser o líder e corre o risco de nem classificar. Não, eu tô falando besteira. O que eu falei, pode pesquisar nos outros episódios Os aí. cara- O que eu falei tá de pé. Agora o Joel... Tá bom, terminou de Fala aí, falar Joel. besteira? Eu fico a aqui- besteira dele. eu Não, fico- peraí. A besteira dele. Ele tá falando fala. que o Deixa ele São falar. Paulo está tão ruim como o Corinthians. Aí você pega a Não, tabela... tá como o Corinthians estava. Não, aí você Passado, pega a tabela. estava. Então, ó. Estava. Ele falou que o São Paulo hoje está tão ruim quanto o Corinthians. E o Corinthians Corinthians estava. teve um momento espetacular que agora a gente vai, ganhamos Não, 2 eu jogos, falei não sei o muito quê. bom, não Aí espetacular. você pega a tabela do campeonato e você vê lá. O Corinthians está 5 pontos atrás do São Paulo e o São Paulo com jogo a menos. Essa matemática não faz sentido. O Corinthians tinha um momento muito bom e um momento muito ruim. E o São justamente Paulo o- também. é justamente Momento o bom, recorte, momento Joel. ruim. Então É vamos fazer o justamente o seguinte. recorte. Então vamos fazer o seguinte agora. Isso. Ô, Diego, decide pra nós, porque tá difícil aqui. Quem que é o café com leite? É o São Paulo? É o Corinthians ou são os dois, Diego? Eu vou É a resumir lanterna. aqui. É eu muito vou café resumir. e muito leite. Primeiro vamos fazer uma menção honrosa
a torcida do Santos, que mais uma vez bateu o recorde no Morumbi, No Morumbi, o sendo recorde que do o Santos São no Paulo ano. não consegue lotar o estádio deles, não é Mesmo verdade? com os torcedores sentados no colo do outro. não pois é. consegue. A torcida do Santos pôs Pera aí. mais torcedores do que o Palmeiras vamos lá. quando jogou no Morumbi o ano passado. Mas o Joel, estádio é de você quem? sabia disso? O estádio é de quem? Então, O Joel está estádio é de apavorado, quem? galera. O Café com Leite Ele tá tá falando da favorável. torcida de São Paulo, Agora, o Palmeiras pôs vamos- 42 mil no Morumbi só. Vamos fazer outra pergunta. Você sabe qual foi o time que deu a primeira volta olímpica no estádio do São Paulo? Não me recordo. O Santos. Parabéns, Parabéns Santos. para a equipe de São Paulo. Parabéns. Você sabe É que isso tem o aí, ó. recorde de Essa maior... época. Qual que é a maior Essa torcida no época, estádio de o São vocês estádio Paulo? do não conseguem. Morumbi E a maior era o torcida? maior Quem estádio que é? do Não Brasil. conseguem lotar o seu O- próprio estádio. E a maior torcida no estádio de São Paulo? Maior torcida? O recorde. Jogo do pe- Corinthians também. Pela proporção, eu acredito que seja o Corinthians, né? E aí, Joel, Então. tudo aponta para o São Paulo café com leite da rodada? Da Mas, né, rodada. Não, é papo de louco, né? A galinhada, virtualmente eliminado, é a lanterna do campeonato, 5 pontos atrás do São Paulo com um jogo a mais, ou seja, esses 5 vai virar 8. E os caras vêm falar que eles acabaram de perder em casa, tem essa ainda, porque se for falar do momento, ainda eles perderam em casa, não foi nem fora, foi em casa, passaram o Muita. vexame, mais uma vez perder em casa com o estádio lotado. Ele vem falar uma palhaçada. Aí, É óbvio, Marcos, o eu café venho- com leite, Ah. desde quando a gente começou esse podcast, Da rodada. sempre foi o mesmo, é o Corinthians. Aí Porque o Corinthians chega eu pra começou... resumir a história. O Corinthians começou na lanterna, Vai, Diego? vai, Não começa. começou na lanterna o campeonato? Ó, Não. eu quero Lanterna. resumir E agora, esse quando tá em mentira. que lugar? Depois da reação do Corinthians, ele tá em que lugar agora? Então, Tá na então eu lanterna. vou te ajudar, Marcos. Nunca Sim. saiu do lugar. Vamos colocar. O quadro é o café com leite da rodada, Sim. né? Se Quem do perdeu na rodada? Se fosse do campeonato. Quem perdeu na Se fosse rodada? do campeonato, poderia ser o Corinthians. Começou muito mal. Mas quem perdeu e na ainda, rodada? Mesmo com a recuperação, ainda provavelmente não vai classificar. E- Então, se for e do onde campeonato, tá o Corinthians tá café com leite esse O- ano mesmo, é onde verdade. tá? Mas da rodada, qual que é o time que Mas tá quem na perdeu draga na rodada? há 4 jogos sem Ele é vencer? louco, cara. Então tá aí, São Paulo, É o café com leite da rodada. Quem e o perdeu na Corinthians- rodada foi o Corinthians. Como o quadro é da rodada, não tem E como, quem perdeu né? na rodada? Pode mudar, Marcos. É porque o café, maluco. Não, o café com é que leite... vocês têm que- Gente, Então, pelo amor de Café com Deus. leite do campeonato pelo menos. pode ser. Calma, galera, um Para de cada o vez. fanfarrão. Café com leite do hospício. campeonato pode ser o hospício Corinthians pra mundial. ele. Vamos fazer o Nossa, seguinte, então, dá- galera. Vamos fazer o seguinte. É difícil Vamos admitir. falar do assunto mais fácil que tem. E o Palmeiras, Diego, como tá? Tranquilo. Tranquilo, né? Nada, Bem Ga- simples. Ganhou de novo, O Diego? Palmeiras ganhou mais uma. Perdeu quantas? Esse ano a gente não perdeu. Aí, E aí, os dois aqui, ó. É o sujo falando do mal Mal lavado. lavado. Então vamos É fazer bem o seguinte. simples, Então né? vamos fazer o seguinte, Diego. Deixa essa galera do lado e vamos falar do que importa. Vamos falar do que O importa. que você achou da luta do Popó e do Bambam? Vamos falar de TechPix. Vamos. Esquece São Paulo e Palmeiras por um pouco. São Paulo e Corinthians por um pouco, porque tá difícil falar desses dois times aqui, Diego. Tá difícil. Teve- E aí, como é que foi, Foi a luta? assim, ó. Você gostou? Eu gostei. Foi assim, ó. Vou explicar. Eu tinha uma namorada Ah, e a gente saiu a primeira vez, aí ela falou assim: foram os 30 segundos mais maravilhosos da minha vida. entendi. Foi tipo mais ou menos isso. Foi tipo isso, entendeu? Foram belos 30 segundos, entendeu? Entendi. E vocês gostaram da luta? Porque eu acho que vocês não gostaram muito do jogo dos seus times essa semana, né? Não. A luta foi Do boa? meu, do meu time? É. Óbvio que eu gostei. Ah, você gostou? 3x0 na Copa... Perdeu de Não. novo. Ele adorou, Não, ele vamos adora dividir. perder. É um 3x0 derrotado. na Copa do Brasil. Copa do Brasil Gostei. contra o time que E não no tem final nem de divisão. semana eu não gostei Qual do time resultado. que foi? Tumbiara? né? Qual que time que era? Sapolândia, foi contra a Sapolândia. Cianorte. 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 Ah, Cianorte eliminou vocês uma vez, não Não foi? eliminou, não. Ganhou de 3x0 e perdeu de 5x1 na volta. Ah, a volta foi roubado, com certeza. Com certeza. E o jogo, Sim. o jogo de domingo, óbvio que eu não gostei do resultado, até por várias coisas. O resultado em si, não gosto de perder nunca. Pelo desdobramento do campeonato, porque ficaria 1 ponto, com muita chance de classificar, agora tá quase impossível. E pela Copa do Brasil, que pode não conseguir vaga para a Copa do Brasil do ano que vem. Então, pelo resultado, eu não gostei. Mas a gente tem que analisar de maneira geral. E o desempenho do time
Eu mandei no grupo, você deve ter dado uma olhada lá. 80% de posse de bola, 29 chutes a gol. Nossa! Parabéns! Quem assistiu o jogo... E outra. É tipo o Diniz, né? Não. Posse de bola vale quantos pontos? Ele perdeu o primeiro Por isso tempo. eu comecei falando que eu não tô satisfeito com o resultado. Perdeu o primeiro tempo, né? O segundo tempo foi empate. E o segundo foi empate, 0-0. Não ganhou então tá tudo Não certo. perdeu, Não ganhou, não perdeu. não ganhou, mas não ganhou. Não ganhou nenhum dos dois tempos. O que eu tô falando é que a gente tem que analisar o futebol é resultado, mas é desempenho, é garra, são diversos fatores. Estamos ouvindo o Bambam falar da luta aqui, ó. É isso aí. Não, E aí ele é o Bambam das torcidas de futebol. Vocês viram o Bambam, né? Falando que ia arrebentar o Popó, que se uma mão pegasse o Popó ia cair, que ele ia chocar o mundo. Aí É igualzinho esse cara aqui falando do Corinthians. O Corinthians chocou o mundo porque fez 80% de posse de bola contra a Ponte Preta, mas perdeu. Está então, sendo eliminado. Aí eu fico olhando meus amiguinhos aqui. Eu fiz uma pausa que era a vez de falar, mas ele não consegue. Ele fica descontrolado, sempre a mesma coisa. Então, o que eu disse, diferente do Joel, que é alienado, e fala que o time dele tá bem, o meu não. Eu falei, o seu tava tá mal ótimo, no começo, tá bem agora, no Agora geral. tá bem? No geral, não é suficiente. Gente, e não é no possível. jogo contra a Ponte Preta, a Ponte Preta, quem assistiu viu o que criou. Vale pra ganhar o jogo? Óbvio que não. É tipo... Mas o desempenho do time tipo e a ousadia do técnico. Nossa, que O técnico chegou a colocar, não sei se vocês viram o jogo. O pai é o que cria, né? Não é o que ficou faz, não, né? É lógico. É tipo isso. Os dois. Ficou com 2 jogadores de defesa, só fora o goleiro. Nossa, que ousadia. Só o Mateuzinho Ganharam de e o quanto? Félix Torres. Ele colocou 8 jogadores do meio pra frente. Então, pela entrega, pelo desempenho, ok. Pelo resultado, não. Então, É isso que tô importa. feliz. Comparando Tá com o feliz. time no começo do ano, que não tinha padrão nenhum de jogo, é outro time, né? É o que o pessoal tá falando hoje na ESPN, na Fox. E é minha opinião isso aí. também. Ó, pessoal, os corintianos... Fala aí, Diego. Aí tem torcedor, o palmeirense. Aí você olha, aí tem cara que reclama do Palmeiras ainda, né? Pois é, isso que eu tô falando. Vendo essa o draga corintiano... do- Olha Você que tá esse assistindo. debate, os caras se matando aqui Não, o pra corintiano, explicar o óbvio, que Você os que caras está é ruim pra assistindo caramba. esse podcast, eu fico com vergonha por você, porque com certeza você está olhando esse fanfarrão falar e você não está se sentindo representado. Porque o Corinthians, volta a dizer, tá passando um vexame, uma Talvez por vergonha isso. de ser eliminado na primeira fase. Perderam em casa um jogo que tinha obrigação de vencer, obrigação Vocês pela venceram da tabela, Ponte, né? tinha que vencer pra ainda sonhar Tinha com uma obrigação de classificação. vencer. Eles perderam o jogo e esse fanfarrão vem aqui falando que tá feliz. Me perdoe vocês, corintianos, porque com certeza vocês devem estar com muita raiva desse fanfarrão. Vocês estão felizes, né? A Paulino tá feliz pra caramba. Eu tô feliz porque eu tô vendo A galinhada ser torcida, eliminada. a torcida que só vai na boa não entende o que é futebol. Só falta o São a Paulo torcida sair do fora Corinthians tá também. de parabéns porque terminou ontem aplaudindo o time. Não pelo Não foi isso que eu vi, não. Eu Eu vi Corinthians. Você viu o corintiano indo embora antes de jogar acabar? Eu vi uns gatos pingados saindo fora aplaudindo lá. o Isso time mesmo. pela entrega. torcida fiel tem foi os embora vídeos antes do aí, jogo. tem o som. Mas o São Paulo não sabe, porque não consegue nem ter o recorde no estádio de torcida esse ano é do Santos. É do Santos. É a torcida que só vai na boa, não entende o que é não, isso. o São pra Paulo- você que é corintiano, então eu preferia, obviamente, Você tá classificar feliz. e disputar pelo título. Porque não é que nem o Palmeiras fala às vezes, é Eu já paulistinha, sei. não. Tá Quero feliz. ganhar tudo. Preferia. Também tem a preocupação de repente, ficar fora da Copa do Brasil. Então, óbvio que eu não queria ser eliminado. Tá feliz com a Eu derrota. já Mas sei pela o que vocês montagem têm do que fazer time- pra lotar o estádio. Pela montagem do time, o que acontece? Saindo agora no Paulista, tem um tempo maior de preparação. E da maneira que tá indo, vem coisa boa por aí. Mas Então, lá continuando no- com isso. Lá nos anos Não com o resultado. Lá nos anos 90, quando o São 90? Paulo. Quando o São Paulo. Faz não- tempo, Caiu? hein? Quando caiu. Quando caiu. Quando caiu? Eles davam picolé pros torcedores, né? Eu vou Eles dar uma davam- dica. eles davam- vocês têm que fazer isso. Vocês têm que continuar com isso.
Porque acostumou mal. Como que era o nome do Acostumou picolé? mal. Como que era o nome? Era Iopa. Iopa do Tele. Ele acostumou mal o torcedor São Paulino, por isso que eles não lotam o estádio dele. Tem que Peraí, voltar. como é que é? Tem que Cara, voltar. Que papo de louco. O cara tá falando que São Paulo não lota estádio. Meu amigo, você assistiu Mas o recorde é do nos Santos. últimos 2 anos? O recorde é do São Santos. Paulo tem o recorde O Joel de não assistiu nos público últimos 20 anos. Entre os times Ele tava paulistas, hibernado, ele tava entre os hibernado. times paulistas é o Eita, recorde de público no Campeonato Brasileiro, muito à frente de Palmeiras e Corinthians. E qual é o recorde? Qual é o recorde nesse caras ano são no Morumbi? loucos, né? No Esses Morumbi, caras são qual que é o loucos. recorde? É do Santos. E aí o Palmeiras? O Palmeiras? Quem que é o segundo? São Paulo é o, O segundo. Palmeiras o Palmeiras tá, em que tá de lugar? férias, tá arrumando a então. grama. O Palmeiras tá esperando. Tá Diego, jogando em você Barueri é com o time injusto, reserva louco. e tá em segundo. Você é injusto. Papo de louco. Porque lá no Panetone ou no Morumbis, quando tem show da Sandy, quando tem espetáculo de balé, quando tem essas coisas assim, lota. Eu já sei. É futebol que não Ó, lota. Você não vem eu já falar sei o que não. vocês têm que coisa que fazer. nunca teve. Show da Anitta, Rames Rodrigues. O dueto. Coisa que nunca teve. Show da Inclusive, Anitta vai lotar. Vai mais lotar. um corte aí pra vocês. O São Paulo tem estádio. Ele falou de show aí. Eu me lembrei que tem um time na capital que diz que tem estádio, mas na verdade não tem estádio, tá? O Palmeiras não tem estádio. Não tem? Não tem. O Allianz Parque é de uma empresa chamada W Torre. O Palmeiras, pra jogar lá, paga aluguel. Assim como as bandas de rock, quando vai fazer show lá, também tem que pagar aluguel. São Paulino O falando de Palmeiras estádio. paga aluguel pra jogar na W Torre. Eles não têm estádio, viu, galera? Certo. Mas agora, gente, pra fazer uma menção honrosa, o Diego já fez essa menção honrosa e os torcedores santistas estão nos cobrando, hein, galera? Eu já recebi diversas cobranças dos torcedores santistas que a gente não tá dando o devido lugar ao Santos, hein? Ao Santos, é o verdade. Santos é o líder geral do Campeonato Paulista, ó, de sobra. E aí, Joel? Não Mas tem será- nada a falar sobre isso? Mas será que não é você, o Santista da bancada? Não, Você ainda não disse eu- seu eu time. falou né? o time. Eu ainda não revelei, mas É. os santistas estão cobrando a gente. Então. Porque realmente, Não, eu acho nessa que- bancada, nós deveríamos falar muito do Santos, porque o Santos Sim. está arrasador nesse campeonato. mas, ô, Marcos, ganhou tem- mais uma, que por sinal ajudou até um certo time aí, né? A vitória do Santos ajudou algum time aí. Sim. Não foi, Joel? Ajudou o Palmeiras, não? O Ajudou o Santos Palmeiras? ajudou o Corinthians, coitado. Ele é o coitado, né? É o mendigo do campeonato. Ele fica pedindo esmola pro São Paulo, pro Palmeiras, pro Esmola Santos. me lembrou o jogo das pedindo barricas. ajuda, né? Qual que é o jogo das Santos barricas? ajudou. Não sabe, não? Não. O Santos ajudou o Corinthians agora nessa Jogo das rodada. barricas? No meio da semana, o Corinthians precisa da ajuda do São Paulo. Depois vai precisar da ajuda do Palmeiras. O Corinthians, coitado, ele precisa da ajuda de todo mundo. E quem Então, vai vamos ajudar falar meu do time? Santos? Coitado do meu time. É, Quem coitado, ajuda o é, Palmeiras? Não Tá precisa, mal, né? tá Não mal o precisa. Palmeiras nos É, últimos o anos. Palmeiras- O Joel tá doido. O Diego não tem nem o que falar, porque Eu fico aqui só toda observando. semana o Palmeiras ganhou. Vai Não, semana... toda semana não. Não. Há Teve 2 semanas atrás, quem foi o campeão em cima da porcada? tem Foi essa aí. empate. Vocês Toda ganharam, semana Mas não. nessa semana ele Foi tava empate. triste. O Palmeiras exatamente. não lembro essa O semana Palmeiras ele não tava bem perdeu triste. esse ano. Foi empate. Ô, Marcos, mas como Foi ninguém empate. sabe o seu time, Sim. quando você vai sair do armário? Vou pedir pra você que tá acompanhando aí, pede pro Marcos sair do armário e Depende, revelar é. qual é o time dele. Não, logo. Vai sair do armário. Logo. E o logo, Joel logo. falar do lembrou Santos. de Falar do ajudar Santos. outros times. E aí o Diego falou que não sabe o jogo das barricas. Não. Foi um jogo. Vai ele falar. Um jogo muito entre fanfarrão, Corinthians cara. e Para. Palmeiras, porque o São Paulo, Ah, que tu- tinha falido 2 vezes, mentira, tava isso daí é correndo o invenção risco, dele, galera. de falir a terceira vez. Mentira. Aí teve um jogo Teve entre que Corinthians e juntar Palmeiras pra pra bancar os arrecadar caras. valor. Mentira, O jogo das mentira. barricas passava lá pegando valor Mentira, pra não ter mentira. a terceira falência e nós ajudamos falando besteira. com todo o coração. Foi de coração. Calma que a gente ainda vai tocar muito Calma, nesse meu assunto filho. aqui no E podcast. calma, nosso O Santista filho. tá Nosso esperando filho, pra São Ô, Paulo. nosso ouvir filho. sobre o É Santos. freguês, é nosso Só filhão. que o Filhão, fanfarrão calma. não Pai, me deixa. dá R$1 Calma. pra ir pro pagode. Aí, ó. Mas Aí, ó. agora, galera, vamos se concentrar no líder. Líder do campeonato. Palmeiras. Não. É o O Santos. líder do campeonato é o Santos, não é, Por Joel? enquanto. Então, o Santos realmente está fazendo uma boa campanha. E, assim, eles estão fazendo aquela campanha do que o Corinthians fazia antes, né? Que era ganhar de 1-0 a goleada. Tá dando certo, né, cara? Um time que caiu pra segunda divisão tem que começar assim, na humildade. E o Santista, cara, conseguiram
o milagre de reunir todos os santistas do Brasil no Morumbi esse final de semana. Negativo. 50 mil santistas, todos os santistas Mas do era Brasil pra falar estavam lá. bem do Santos. Eu tô falo falando bem, parabéns. Eu falo bem. Conseguiram 50 mil santistas. Mais Um torcedores amigo do que meu- vocês. Um amigo Muito meu mais torcedores santista. do que vocês. Um amigo meu Eu santista vou que montar uma tava barraquinha lá. de picolé na frente do Morumbi pra ver se vai Um mais São amigo- Paulino Um lá. amigo meu santista que tava lá falou: Joel, nunca tinha visto tanto santista na minha vida, cara. Ó. Os caras estavam espantados. Então, parabéns pro Santos. Parabéns pro Santos. O Santos pode reeditar o que o São Paulo fez em 91. Vir da segunda divisão e ser campeão. Mentira. Acabou de cair É isso e mesmo. pode ser Mentira, campeão. isso É isso nunca mesmo. aconteceu. Parabéns, Santos. Isso mesmo, parabéns. Ó, se for campeão... Mentira, vai nunca reeditar. aconteceu. E aí, Diego, o Santos tá. Você tá, Ah, o tá de Santos boa. tá- não, o Santos mas tá- o Santos tá na frente do Palmeiras, hein? Mas por enquanto. Por Não enquanto? não tem problema, não. Pode, a gente deixa. Vocês não querem É pra trocar, não? perder a graça. Vocês não querem trocar quem vai ser o campeão paulista de 2024, não? Eu acho que o Pergunta Santos. de novo pro eu acho Fanfarrão que o aqui, ó. Santos pintou o campeão, hein? O São Paulo ganhou do Santos? Não, pergunta pra Não, ele. perdeu. E o Pergunta Corinthians? pra mim. Pergunta pra ele. E o Pergunta Corinthians? pra ele. Perdeu também. Perdeu. E o Palmeiras? Ah, o Palmeiras ganhou, né? Então tá tudo certo. Pergunta pra ele. Pergunta pra Tá ele. tranquilo, né? Pergunta pra ele quem vai ser o Eu campeão. vou dar a mesma resposta que tá gravado no Sim. outro podcast. Eu falei o seguinte. Não. Não sabe... Responde quem vai ser o campeão. Ele vai dar uma volta, ele vai lá em 1920. Joel, a pergunta é pra mim ou e pra não você? sei- Responde. Na sua Ele opinião. responde a dele, ele Quem vai responde a ser minha. o campeão? Ele É que responde você a enrola ele, demais. responde tudo. Calma, Ele calma, ele já, tá deixa ele maluco. responder. Fica falando besteira. Ele tá maluco. Só Ele responde, responde fala a o nome do pergunta de time. todo Vamos lá, Cadu. Ele tá responde. maluco. Fala o nome do A time. mesma coisa que eu falei no outro episódio tá gravado. É só voltar lá e ver. Falei que eu não tinha certeza da Olha lá. classificação do Corinthians, mas que eu acreditava na classificação. E classificando, eu achava que seria o campeão. Ponto. E agora, mudou de ideia? Mudou pode, de ideia? Não, pode ver lá que eu falei. E vai Se classificar conseguir ainda. classificar. Ainda dá? Agora tá muito difícil. Matematicamente ainda dá. Matematicamente Ainda ainda dá, dá. mas os dois times não podem ganhar mais nenhum jogo. Aham. Né? Eu acredito que... E essa Mandiná aí é do Paraguai, Diego? Fica tranquilo que o São Paulo Então, vai pode perder pra ver. Inter. Hein? Essa Mandiná aí é do Paraguai? Pode ver, eu pessoal, sei, o que eu eu sei falei. de onde que é essa Mandiná. É Eu lá falei, do bairro tenho Guarani confiança. do Paraguai. Lógico. Se classificasse, daquele eu achava bairro. que ia ser campeão, mas eu não sabia se ia classificar. Pode ver, não mudou nada. Agora o Joel, ele deixou bem Mudou claro... sim, mudou sim. Lembra que O ele Joel falou deixou assim, ó, bem claro que o São Paulo não só vai ser campeão, como vai terminar em primeiro lugar no grupo. Tá Exatamente, gravado. e mantenho. Não, lembra que ele falou de quando tava com 5 derrotas, o Corinthians teve a 5ª derrota seguida, e aí a gente tava aqui zoando, e ele falou assim, não, eu estou feliz porque perdeu a 5ª, mas o time jogou bem. Daqui pra frente... Eu não falei foi- que jogou não foi- bem? Daqui, falou falei que sim. jogou bem? Falou sim. Eu Daqui fa- pra frente o Corinthians vai Uma voar, pizza, vai se aqui no ar. classificar No ar. e vai ser campeão. No ar. Já Ele não falou. estão devendo É, uma aí, ele já. falou. O Joel não paga. Eu tô só Assistam esperando. Peloteiro lá, não paga, não assistam falei. o episódio Eu falei que 1. jogou bem? Peraí, tô chamando a galera pra assistir. Eu falei que jogou bem? Assistam Cê o tá episódio maluco? 1. Cê Esse tá fanfarrão falou que o Corinthians ia dar uma arrancada, ia se classificar e ia ser campeão. Ele falou aqui, ó. Esses essa caras que é a apostam tanta pizza e até não agora paga, eu tô ele não com paga. fome. Eu tô com fome, porque um ganha do outro o tempo todo e eu fico. ninguém- Um Ninguém ganha paga do esse, outro, o outro ninguém não paga. Ele não É só vocês verem nos outros episódios, eu não falei em momento nenhum que jogou bem. Falei, Marcos perguntou e eu falei que não jogou bem, que não tinha padrão, conta a Ponte que eu Preta? não estava preocupado Foi bem? com rebaixamento, Conta a porque Ponte faltava Preta. a gente estrear, tava sem técnico, foi isso que eu falei. Mas o Joel, ele ouve algumas vozes na cabeça dele. Fontes, vozes e aí da eu minha tenho que responder cabeça. o que eu nem falei. Você falou Infelizmente, que não dá pra é. mostrar o grupo do WhatsApp. Esse fanfarrão falou aqui, falou no grupo do WhatsApp também, que o Corinthians daqui pra frente vai melhorar, vai Não, se melhorar. classificar e Agora vai que ser estava campeão. bem, olha a Falou, diferença. Falou Eu sim. falei que estava Você é bem. um fanfarrão. A gente até ficou zoando ele, falando, não, acabou a farra, lembra? Eu só não, dou acabou a risada, farra. só. Volta Daqui pra no frente primeiro o Corinthians vai episódio arrebentar. e vê Aí, se ó. eu respondi pro Marcos se estava bem ou não. 3 Quer semanas dizer, depois, eles continuam no mesmo lugar. Isso na é lanterna caso, do campeonato. Isso é caso de psiquiatra. As Não, vozes tá- que o não, Joel não. escuta. Mas Não tá em último, não. Ah, tá não? em 12º. Ah, é? Já Não. melhorou, Tem então. 16 times no campeonato. Estamos em Não, mas já deu 12º. uma- Tá tranquilo, Há né? pouco tempo era vice-lanterna.
geral. Tá subindo. Não chegou a ficar na Tá lanterna? subindo. Acho que na lanterna não. Vamos ver se dá Chegou a tempo, ser- né? Vamos ver se chegou dá a ser tempo de subir. Vice-lanterna. Exatamente. Tava aí. Inclusive, hoje eles estão, faltando 2 rodadas apenas, eles estão mais próximos da zona de rebaixamento do que da zona de classificação. Esse é o time que esse fanfarrão fala que vai ser campeão, se A quantos classificar. pontos da zona de rebaixamento nós estamos? Mas tem um detalhe aí, hein? A gente tava falando do Santos, eles já mudaram pra É. Corinthians Não, de mas novo. Corinthians, São Paulo, São hein? Paulo. Só respondendo uma coisa que ele Esse falou aqui fanfarrão. rapidamente. Ele falou que tá mais perto da zona de rebaixamento. Está- A quantos pontos da zona de O rebaixamento? Corinthians está a 4 pontos da zona de rebaixamento, 4 pontos. E a quantos da classificação? Está a 4 com jogo a mais. Não, está a A quantos da 4 e com jogo a mais. Ah, Ou seja, esse então- 4 pode virar 7. Ah. Um jogo a mais. Ah, Tem então um você jogo tá a mais. contando com a vitória. Exatamente. Não. Mesmo que seja um Se empate. está O cara não a ganha quatro de ninguém, tá vitórias. contando Se com está- vitória. Mesmo que É. seja com um empate. Se está a 4 Mesmo que seja pontos da empate. classificação Hoje, e está a matematicamente, 4 pontos do rebaixamento, tem um está jogo a mesma mais. distância. Você falou que está mais perto. Matematicamente Vozes falando, da sua cabeça é de mais novo. fácil o Corinthians ser rebaixado do que se classificar. Mais fácil, se tem a mesma falando. distância. Matematicamente Parabéns, falando. Joel. O outro time tem um jogo a Vozes menos. da minha cabeça. De qualquer forma, nós veremos o que vai acontecer. Nós veremos o que vai acontecer dessa história entre Corinthians vai classificar, não vai classificar. O São Paulo ainda não está garantido, claro. Tá com jogo a menos, tá na segunda colocação do grupo, mas ainda não tem nada garantido. Eu acho que os únicos garantidos mesmo aqui são Palmeiras e o Santos, que nós estávamos falando dele. E o Red Bull? Por sinal, o Red Bull, Não, claro. Red Bull também ainda não. A linguiça voadora? Matematicamente. Matematicamente. São os 4 primeiros colocados estão ou matematicamente ou virtualmente classificados já. A linguiça voadora... Até pelo futebol que estão jogando, né? A linguiça voadora é a terceira força. Esses dois aqui vai morrer abraçado. É, né? Mas o Corinthians é a Lembre-se do que quinta ele tá força. falando aqui no decorrer do ano, hein? Mas Não, em então O relação falando do Corinthians é a Campeonato quinta. Paulista, né? Eu não tô entendendo. Peraí. Não vai peraí. conseguir nem se classificar. É impressão minha, eu tô sentindo um ar de soberba desse freguês aqui, que há 2 semanas perdeu o título pro São Paulo. É isso minha? Foi. Mesmo a impressão minha? Foi É isso empate. minha. Acabaram de perder o título pro Que São título? Paulo. É um jogo e só. Tá Um soberbo jogo por causa só. da primeira fase do Paulistinha. É preciso entender, Tadinho. Joel, que o Palmeiras ultimamente tem ganhado tudo. E de novo, Copa do Brasil aconteceu o quê? perderam. Pra quem? Pro São Paulo. Foi aquele Tá bom. roubado lá Mas- que não deram, não olharam nem no VAR, né? Já deram o gol direto. Mas de esse qualquer aí foi no ano forma- retrasado, que vocês também foram eliminados. Mas de Apito qualquer rosa forma, direto, né? de qualquer forma, não dá pra negar que Palmeiras e Santos estão muito bem. Só teve uma coisa que o santista vai concordar comigo, que o Santos não foi muito legal, hein? O gol que o Santos tomou do São Bernardo, será que podemos dizer que foi um frango do goleiro? Ou foi uma falha? Ou não foi? Bem, isso a gente vai discutir daqui a pouquinho sobre essa falha do goleiro do Santos. Ou não, ou se não foi falha. E é a hora de você, santista, São Paulino, corintiano, palmeirense, deixar nos comentários aí o que tá achando do episódio. Curte, compartilha com seus amigos torcedores fanáticos como a gente aqui, pra também entrar nessa resenha junto com a gente. E já agradecendo a galera que tá deixando inúmeros comentários pra gente aí. Pode continuar na resenha com a gente, não importa a opinião. Tem umas opiniões lá, hein, Cadu? Eu vi algumas. Joel tem umas opiniões lá, Eu Joel. vi. Eu me Diego tem divirto. opinião pra todo mundo lá, viu? Beleza. Não se preocupa. Opa. Em relação Tranquilo. ao goleiro do Santos, a gente vai daqui a pouquinho falar sobre isso. Mas isso nos lembra o tema de hoje. Na verdade, a gente deu uma pincelada aí na rodada do Campeonato Paulista dessa semana. Mas, na verdade, o tema de hoje, galera, tem muito a ver com goleiros. Na verdade, Opa. tem tudo a ver com goleiros. Quer ver? Olha qual que é o tema de hoje. Quem foi o melhor goleiro entre... Nós temos aí três grandes goleiros, diga-se de passagem, hein? Nós temos o Rogério Ceni. O Joel tá aí contente com ele aparecendo ali. Não O tinha grande mito, e né? não tinha como aparecer outro, né, o Joel? Tinha como aparecer outro além do Rogério? Mesmo se fosse uma discussão a nível mundial, o Rogério também estaria lá. Mas É verdade, o maior frangueiro do mundo. Mas para o São Paulino, o Rogério, sem sombra de dúvidas, é o maior goleiro, o maior jogador da história do São Paulo. É isso mesmo? Sem sombra de dúvida. O Rogério Ceni não é só
o maior goleiro da história do São Paulo, como o Rogério Ceni, na minha opinião, e os números reforçam essa minha opinião, é o maior goleiro da história do futebol mundial. O eterno reserva. Os números que eu vou citar aqui me provam o que eu estou falando. Então vamos ver isso aí daqui a pouquinho. O segundo ali é o Marcão, grande Marcão, goleiro do Palmeiras. É ele mesmo que tem que estar ali, Diego? Assim, na minha geração, eu acredito que sim. Sim. Entendeu? Mas Foi o melhor goleiro. Veloso, Agora, Leão... o Leão... Menções honrosas? Sim. É que o Leão eu não vi. Eu não vi jogar. O Veloso eu vi pouco tempo, né? O Sérgio, Veloso, depois o Marcos, né? Sim. Mas na minha época ali, anos 90 em diante... Então é ele que tem que estar ali mesmo? Sim. Ok. Sim. Agora vamos ao goleiro do Corinthians, o representante aí do Cadu. Cadu, Dida, é ele mesmo? Com certeza. O Dida não é nem o melhor do Corinthians, cara. Então, Calma, Joel, deixa o Cadu falar. Calma lá, gente. Deixa Padu falar. Deixa pra tu falar. Fala. Nós estamos vendo 3 excelentes goleiros, a gente vai discutir sobre isso. E o tema goleiro é um tema muito amplo. A gente poderia discutir o melhor goleiro da história, Sim. Poderia discutir o melhor goleiro que a gente viu jogar, é uma outra discussão. Sim. O melhor goleiro dentro do time é uma outra discussão. E a gente está discutindo entre esses 3 goleiros. Eu escolhi ele porque o Cássio ainda está em andamento. E se fosse ver do Corinthians, só do Corinthians, a gente teria uma dúvida e não vai ter unanimidade entre Dida, Cássio, Gilmar dos Santos Neves, debaixo das traves, Ronaldo também, Ado, Carlos, Esses eu não vi nenhum. Leão, são vários jogadores. Então, seria uma discussão, a discussão de quem foi o melhor do Corinthians. Jogou no Corinthians também. Eu nem sabia, tá vendo? O goleiro do São Paulo lá, como chama? Qual deles? Valdir Pérez. Valdir Pérez. Também teve uma excelente passagem pelo Corinthians. São diversos jogadores que jogaram no Corinthians na seleção. Então, só para ver quem é o melhor do Corinthians, teria que ser um podcast só sobre isso. Como o Cássio não encerrou a carreira ainda, e aí eu acho que já encerrou, hein? Então. Pelas atuações atuações dele, eu acho que ele já encerrou a carreira faz tempo. Pensando no que Tem o uns Diego 4 falou anos que ele também, encerrou a carreira. no que eu vi até hoje, os que já encerraram a carreira, Sim. acredito que o Dida foi o maior. Desses 3 eu não tenho dúvida nenhuma. E se tiver um outro dia para falar só do Corinthians, a gente pode discutir. Mas o Dida, a gente vai ver aqui em números, não dá para comparar com o Eterno... Aliás, está numa ordem legal aí, ó. O último aqui é o reserva dos 2, né? A gente vai ver isso no decorrer. Então, o Dida, comparando entre esses 3, o representante corintiano aí, e, na minha opinião, o melhor dos 3. Então, Mas começando pelo... Vamos começar então pelo Dida, porque eu confesso que eu achei uma escolha bem polêmica da sua parte. Porque o Cássio, ele, principalmente para a geração atual, e contando em números de títulos até mesmo, o Cássio supera o Dida em números de títulos, né? Só uma Pelo parte. Corinthians. Então. Corintiano, eu vou ter que interromper, cara, porque tá me incomodando, porque o corintiano aí, você corintiano, tá incomodado como eu. Como um fanfarrão desse quer colocar o Dida, que jogou meia dúzia de jogos no Corinthians, acima do Cássio, cara. Você, corintiano, sabe que se você fizer uma pesquisa, Marcos, entre os corintianos, cara, vai ser 90% dizendo que o Cássio é o maior goleiro da história do Corinthians, talvez o maior ídolo da história do Corinthians. O Dida não aparece nem na foto. Só que esse fanfarrão aí escolheu um goleiro que tem muito mais identificação com o Cruzeiro e muito mais identificação com o Milan. E aí ele quer representar o Corinthians com o Dida. É um fanfarrão. Desculpa, corintiano. Mas é preciso lembrar que o Dida teve uma passagem muito, mas muito boa. Também, porém pequena. Também muito pelo pequena. Quantos anos? Você sabe, Joel? Quantos muito pequena. anos? Ficou 3 temporadas no Corinthians. Na verdade, mais do que 3 temporadas 99, no Corinthians. Jogou 2000, então, aquele foi voltou 99, 3 temporadas. 3 temporadas Corinthians, completas. ele foi campeão do mundo. Mundialito. E o Cássio, quantas temporadas? Não. Mano, eu como São Paulino, eu sei que o Cássio tem muito mais relevância do que o Dida, cara. Quem foi o melhor goleiro dentre esses aí? Você tinha que estar com a camisa do Milan, não do Corinthians. A discussão porque não é quem foi o melhor goleiro do Corinthians. Você torce pro Milan? Não é quem foi o melhor goleiro... Não. Agora, eu acho, Cadu, eu acho que o Joel tá querendo saber quem é o melhor goleiro do Corinthians, hein? Corintiano, ajuda a gente então agora, hein? Coloque aí embaixo nos comentários
Cássio ou Dida? Vamos ficar sabendo agora quem Não. Faz esse corintiano. fanfarrão, vai ter que aumentar, galera. vai ter que aumentar, vai Vamos ter que lá, colocar, corintiano. vai ter que colocar Vamos fazer esse Cássio, fanfarrão passar Dida, vergonha. Cássio, Dida, Ronaldo, Gilmar de Santos Sai Neves. daí. É muita vasto. gente, hein? Então, É muito eu frangueiro não na escolhi história. um que eu não acompanhei tão perto. Talvez seja o maior do que o Cássio, talvez. Gilmar de Santos Neves. Não escolhi o Cássio porque ele não terminou a carreira ainda. Se a gente vai Para de falar ser fanfarrão, de números cara. e tudo, de títulos, são vários aspectos. Então esse foi o seu critério. Esse foi o meu critério. Goleiros que já terminaram a carreira. Ficaria entre Dida e Ronaldo. Sim. E eu prefiro o Dida. Entendi. E o 3 Dida é melhor aninhos. do que esses dois Jogou aí. 100 Então, jogos. sem Jogou comparação. 100 jogos. Falando um pouquinho... Não tem Meu Deus. relevância nenhuma. O Ronaldo é muito mais ídolo do que o Dida. Lógico que é. Então vamos fazer o seguinte agora. Cássio, Pra vários. gente começar a ver essa discussão se faz sentido ou não, vamos deixar o Cadu falar um pouco sobre o Dida. O Dida teve 3 temporadas no Corinthians, foi um pouco mais? Então, ele participou de mais temporadas, mas não de forma completa. Sim. Porque ele vem de empréstimo, ele volta pro Milan, ele vem de novo. Então, ele não participou do Brasileiro, por exemplo, algumas vezes. Então, não foram 4 anos completos. Mas temporada de 99, 2000, 2001, até 2002, ele estava no Corinthians ainda. Sim. E eu volto a dizer uma questão aqui. O Ronaldo é mais ídolo. É discutível também. A questão é quem foi o melhor goleiro. Porque, por exemplo, entre esses 3 aí, uma coisa é quem foi o melhor goleiro, e aí a discussão técnica, debaixo das traves. Outra coisa é quem foi maior pro seu time. Outra coisa é quem tem uma grandeza na questão geral. Então, por exemplo, eu sou corintiano. Desses 3, o maior atleta e mais importância para um time, Rogério Ceni. Óbvio. Óbvio. Não, óbvio. Mas ele não quer dizer que ele foi o melhor. É essa a Entendeu? questão. Ele pode ser ídolo do São Paulo, É mas essa a questão. Por quê? dos Ele três não aí, foi ele é só o terceiro. melhor, ele foi o melhor e foi o maior. Então, mas aí... Desculpa, dá uma acalmada aí que é minha Ele vez é de falar. maior pra você, pro seu time. Porque Então. se você for colocar na balança aí, ó. Isso Vamos aqui colocar na balança. Isso aqui é igual um pódio. Aqui, O galera, primeiro ó, lugar ó, aí fica ó. aí o segundo e o Olha terceiro. a lista aqui, ó, de prêmios tem individuais, comparação. títulos e recordes. Vamos colocar Vocês na viram balança. que era... Não vai dar nem graça essa discussão aqui, cara. Aí- Então vamos começar com o Dida. A gente começou com o Dida, vamos começar com ele. Vamos recomeçar, porque o Joel não deixa. Ele fica descontrolado, gente. Veste a camisa do vamos lá. Milan pra falar do Dida, já vai. expliquei essa Veste a questão, camisa né? do Milan aí, E vai. aí, o que acontece? O Rogério Ou do Ceni, Cruzeiro, né? ele foi debaixo das traves, e aí o Joel já vai não gostar do que eu vou falar agora. Debaixo das traves, eu não acho que ele fica entre os 15 maiores que eu vi no Brasil. É uma opinião minha. E eu posso explicar o porquê. Mas ele foi excelente, um dos melhores que eu vi jogar. Além da qualidade técnica, ele teve em alto nível por muito tempo. É um outro diferencial do Rogério Ceni. Então não foi 1 ou 2 anos, foi por muito tempo em alto nível. Então são 2 coisas. Goleiro artilheiro, maior da história do futebol. Capitão do São Paulo. O jogador com mais jogos por uma equipe. Então, o que ele representa para um time de futebol Sim. não se compara com nenhum desses dois. Acabou o podcast. Não, a gente então, tá falando mas a de discussão goleiro. não é- Né? Ele tá falando A de discussão goleiro. não é isso. Goleiro, embaixo das traves. A gente tá falando de Agora, goleiro. debaixo das traves, aí vamos lá. Quem joga bola sabe. Quem joga bola sabe que aqui é o pódio. Primeiro, segundo e terceiro. Debaixo em das 2002. Do Rogério pra lá. Em 2002. Do Rogério pra Em lá. 2002, quem foi o goleiro titular? O Rogério Todo jogou mundo no 20 auge. anos de carreira, Todo mais mundo- de 20 anos. todo mundo Você no quer auge. falar Todo de mundo no auge, 2001 ou 2002? de uma temporada? Calma, Joel, gente, é, calma. eu falar. eu nem Vamos falei lá. ainda, Primeiro Joel. vamos fazer um apanhado geral dos 3, depois vocês discutem. Vamos Eu fiz a no introdução, Dida. deixa eu falar. É, Vamos mas no já Dida. tem que pôr um tempo, porque esse fanfarrão calma, vai pode- falar pode do deixar, Rogério, deixa do ele falar. Dida, do Mar. Ele vai tomar... Tem que pôr tempo mesmo. Ele vai tomar uma hora do Eu vou fazer o podcast. seguinte, eu vou até Já tentar foi a falar sua mais parte, rápido, já. diminuir, porque o Joel não deixa eu falar. Na hora de eu falar, ele fala. Então, como ele quer falar o tempo todo, eu Então vou vai, diminuir fala. minha Mas fala. isso, não vou permitir. mas isso nunca aconteceu aqui, viu, Nunca Cadu? mesmo. Fica Jamais. tranquilo. Ele tá não vai inventando acontecer isso de aí. novo. Não vai ser hoje o primeiro dia. não. Então vamos lá. Vai, Vou- fanfarrão, eu vou até logo. tentar falar mais rápido. Você não hein? termina nunca, Então, meu. aí Fala, eu Joel. expliquei, falando como um atleta e importância pro time desses 3 aí, Rogério Ceni. Legal? Falando como goleiro, apesar de eu reconhecer a grandeza do Rogério Ceni, o Rogério Ceni, por que eu prefiro o Dida? Por que eu acho que não tem comparação? Vamos pensar nesses 3 aí. Dida tem uma história no Corinthians com títulos, com números, a média de gols levado excelente. Ele, pelo Corinthians, foi para a seleção brasileira. Ele foi
pelo Corinthians para 2 Copas e, no geral, para 3 Copas do Mundo. 3 Copas do Mundo. Foi o goleiro titular em uma das Copas. E nas outras 2, o Rogério ficou atrás dele. Então, mentira. Então, o Dida era o terceiro goleiro em 2002, tá? O Rogério era o segundo goleiro em 2002. 2002 E o o Rogério campeão? era o terceiro O goleiro goleiro. Não, campeão era o de todos. Dida. Calma, O Dida gente, era a calma. reserva do Rogério e do Marcos. O terceiro goleiro em 2002 Era o Dida. era o Rogério Ceni. Era o Dida. E em 2006... Depois você... Fake news. Não, E- depois você rebate. Era o Dida. Era o Rogério Ceni, Era o terceiro Rogério goleiro. Ceni. Era o Dida. E Era o Rogério Ceni. em 2006, novamente vai o Dida. Quem era o reserva? Rogério Ceni. Então, o Rogério Ceni na seleção, eterno reserva, por mais que tivesse qualidade. Eterno menino da água. Jogou pouco mais de 30 minutos em 2006. O número de jogos fora as Copas do Dida é muito maior, são 191 jogos pela seleção. Rogério Ceni tem 17 jogos. Então, é o reserva do Dida, é o reserva do Marcos. Já falou besteira. Desculpa, eu vou ter que interromper. 92 jogos pela seleção. Você colocou só 100 jogos a mais. Quantos Calma, senão não dá. Um por vez. Parece político inventando números. Quantos ele foi titular aí? Fala aí pra mim. Daqui a pouco você rebate, Joel. 17 jogos titular. E ainda levou 2 frangos num jogo só, que foi o que lascou pra ele, o amistoso contra o Barcelona. Enquanto o Dida estava no Brasil, Rogério Ceni não ganhou um prêmio da Placar, bola de prata, nenhuma vez. Rogério Dida Ceni, ganhou quantos? 4. Então. Rogério Depois Ceni, eu vou falar pra vocês quantos o Rogério ganhou. Rogério Ceni, que é o maior campeão com 6 bolas de prata, precisa nem falar, ele já não falou. ganhou nenhuma vez enquanto o Dida estava aqui. Nenhuma vez. Só quando o Dida foi embora. Aí o Dida, de fora, não tem como ele competir para ser o melhor no Brasil, né? Ou seja, nunca conseguiu um prêmio de melhor quando o Dida estava aqui, sempre foi reserva, o número na seleção menor, os números de gols levados, a média menor, tecnicamente não se compara, isso só para iniciar. Essa é a sua Eu opinião acho que de ele é só fanfarrão. maior na... Inventou número. Não, acho que nem na altura ele é Na maior. altura é maior também. Inventou, 1,96 m. inventou número. Até na altura. Então, Ele inventou 100 jogos, 100. Calma não é aí, 10, Joel, não. É 100 jogos a mais pro Dida. Já que o Dida o tem Joel- 92. Calma aí, Joel. Não 190 que você falou aí. Vamos passar... Não mexe com mito. Vamos não passar mexe a com palavra. mito. Vamos passar a palavra para ele que ainda não falou nesse podcast, para falar um pouquinho do Rogério Ceni. Joel, pode Bom, falar agora. Pra falar do Rogério Ceni, só pra falar do Rogério Ceni, a gente tinha que ter uns 3 capítulos de podcast aqui. Um só não ia dar, tá? Pela grande carreira que ele teve. Não, isso sim. É indiscutível. É indiscutível isso. Muito frango. Mas a gente A tá carreira- falando aí, ó, de melhor já goleiro. começou. Depois a gente é tá sou falando eu, de melhor goleiro. depois é Agora sou eu que tô interrompo, interrompendo. né? Agora Então, sou tá eu. vendo? Sou eu. Aí, ó, Porque exatamente. vocês Você tá ficam aí, doido aí, ó. Dida, Rogério falar, Ceni, vai lá, Dida, fala. Rogério Você tá Ceni. doido? E estão esquecendo do melhor, que tá ali, ó. Aqui é o pódio. O primeiro, o segundo e o terceiro, cara. deixa Quem ele foi o falar, terceiro goleiro na Copa de 2002? Entendeu? Não tem Ceni, deixa ele comparação. falar, deixa ele falar. Não tem comparação. Desculpa, Rogério. Vai lá. Vai lá, eu não vou falar junto. Quando vocês começarem, Não, eu falo. beleza. Aí vocês ficam à vontade. Agora vamos lá. Falando de carreira, beleza, o Rogério é monstro e tal, não sei o quê. Só que estamos falando, a gente tá comparando o melhor de cada. E o Rogério fica em terceiro, cara. É, Tem então como, entendeu? Vamos ver esses números aí que o Joel tem a apresentar. vamos. Pega a colinha aí, Agora vamos pessoal. falar de Ó. Rogério Ceni. Vai lá. É, exatamente. Ó, Vamos pessoal, aos dados. Vocês vão perceber que é o seguinte. Primeira coisa, que é indiscutível, senão a gente vai virar madrugada falando aqui e não vai chegar no bom senso. Cada um tem uma opinião. Eu não vou discutir opinião, porque cada um vai ter opinião. Tem louco aqui que acha que o Corinthians vai ser campeão paulista estando na lanterna. É possível. Tem outro louco É possível, aqui né? que acha Tudo que... é possível. Entendeu? Enfim, eu não vou entrar em discussão de opinião, porque opinião cada um tem a sua. Eu vou falar aqui de igual. fatos concretos. O que é fatos concretos? Vamos falar aqui, ó. Tá apavorado. Toma uma aguinha do Rogério Ceni. Vamos falar aqui de recordes, vamos falar aqui de números e vamos falar aqui de prêmios individuais. Cara, a gente vai precisar de tempo, mas vamos lá, né? Vamos falar porque o Rogério Ceni, o mito, ele merece. Até porque
eu preciso estar aqui discutindo com dois fanfarrões, porque, infelizmente, antes de eu começar a falar aqui, Marcos, a gente tem que deixar bem claro que no Brasil é muito mais importante você defender o seu time por clubismo do que você falar realmente de futebol. São poucos que realmente falam de futebol. Por que eu tô falando isso? Porque se o Rogério Ceni fosse europeu, se ele tivesse feito exatamente a mesma carreira que ele fez no São Paulo, ele tivesse feito num time grande da Europa, num time inglês, no Real Madrid, ou num Bayern de Munique, num time grande da Europa, cara, teria estátua do Rogério Ceni, sem dúvida, isso aí. e ele seria considerado, ele seria considerado, assim, indiscutivelmente, o Pelé dos goleiros. Se eu fosse ele, eu tinha ido embora. Se você pegar pelos números. O se reserva fosse do isso, Zete. Só que, infelizmente, aqui no Brasil, a gente leva muito mais em consideração o clubismo. E é fato, antes de eu falar dos números aqui para começar a humilhar eles, é fato que o Rogério Ceni sempre foi o goleiro mais invejado do Brasil. Todo mundo gosta de querer diminuir ele, porque todo mundo queria ter um Rogério Ceni no seu time. Todo mundo. Palmeirense, santista, corintiano, flamenguista, todo mundo, o sonho era ter um Rogério Ceni no seu time. Mas o Palmeiras tava sempre bem de goleiro também, então, né? Bem, é academia, é a escola. É a escola de goleiro. Joel, Escola de goleiro. O Rogério Ceni foi fazer teste lá e nem passou. Vamos ao que interessa. Pra não te interromper, deixa eu perguntar uma coisa. Não, sim, desculpa. Mas pra não ficar interrompendo, deixa eu só perguntar uma coisa. Você vai fazer uma introdução agora sobre o Rogério Ceni. Já fiz, agora eu vou falar da carreira dele. Mas vai falar todos os dados, que eu ia perguntar isso. Se seria melhor a gente ir pegar, por exemplo, falar sobre média de gol ou sobre jogos separadamente vou falar e aqui, falar de todos, ou você vai falar tudo direto? Só pra... Não, mas o goleiro, Aqui, ele não é o que pega a bola? Então, quem vocês querem que põe o cara fazendo gol? Isso, vamos lá. Pelo amor de Deus. Estão falando de goleiro, embaixo das traves. Antes de mais nada, sobre esse assunto eu entendo, tá? Que o Rogério tem mais me conhece, eu sempre fui goleiro minha vida toda, na várzea, no futsal. Então, de goleiro, se tem alguém que entende da posição de goleiro aqui nessa mesa, sou eu. Certo. Então, eu tenho propriedade pra falar. Ele é tudo. Era bom mesmo, frangava às vezes também, igual o Rogério Ceni. Se a gente for falar, se a gente for falar de hospital, Rogério Ceni. ele é o expert. Em Se tudo. for falar de Construção, é ele. Então, Tudo ele. Vocês vão perceber que o Diego não fala nada com nada, ele se atrapalha. Vocês vão ver que o fanfarrão aqui vai inventar números, como ele inventou 100 jogos a mais por dia então, eu tava vendo a minha colinha aqui, foi 91 e não... Mas não foi 92 também. Foi 91 jogos pela seleção. Você só errou por 100 jogos. Não, então. Só 100. Mas tô admitindo aqui. Então tá bom. 91 jogos contra 17. Quase a mesma coisa ali. Então vamos lá. Os títulos do Rogério Ceni, tá? Como jogador, tá? Né? Os títulos como jogador. Antes de mais nada, ele é no mundo, não só no Brasil, tá? Não dá nem pra comparar com esses dois que estão ali, ó, Dida e Marcos. No mundo, o Rogério Ceni é o segundo goleiro que tem mais títulos no mundo, em toda a história do futebol. Ele só perde pro português Vitor Bahia. O Rogério Ceni ao todo... Ceará. Eu conheço o Bahia lá. E o Luiz Ceará. Ô, Bahia. Meu vizinho. Tamo junto, Bahia. O Rogério Ceni, ao todo, ele tem 22 títulos na carreira oficiais, tá? 22 títulos. Tem clube que não tem nem essa quantidade de títulos. Clube. Então, os títulos do Rogério, vamos lá. Pelo São Paulo. Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Mundial Interclubes 2 vezes, Copa Libertadores 2 vezes, Copa Sul-Americana 1 vez, Recopa Sul-Americana 2 títulos, Supercopa da Libertadores 1 título, Copa Conmebol 1 título, Copa Master da Conmebol 1 título, Campeonato Brasileiro 3 vezes seguidos, 2006, 2007, 2008, Fonte Campeonato Google. Paulista 3 vezes, 3 campeonatos paulistas, quem coloca os torneio no Google aí, Rio-São Paulo uma tudo. vez, Super Campeonato Paulista uma vez. Certo? Fora isso nas divisões de base, né? Que ele ganhou um monte de títulos na divisão de base. Paulista, e mas não era Paulistão? na seleção brasileira. Comembol que nem existe. Seleção brasileira, campeão da Copa das Confederações e campeão da Copa do Mundo. Então, ao todo, o Rogério Ceni tem nada menos do que 22 títulos oficiais na carreira. Isso aí muito todo mundo mais sabe. do que Dida e muito mais do que Marcos. Agora, em títulos ele já humilha. Agora é interessante, Joel, nessa questão, a gente fazer uma divisão entre os títulos em que ele participou
diretamente. Ele era, por exemplo, ele era titular da posição, né? Nesse caso... A maioria é desse. Isso. Nesse caso, A maioria, Rogério... sim, é um monte aí. O Intercontinental não era. Nesse caso, é importante lembrar que o Rogério tem 12 títulos. Como... O titular da posição mesmo, defendendo o São Paulo diretamente. Então são 12 títulos para 12 e se vê o que é importante vai cair mais ainda. Exatamente. Agora vamos lá, não acabou. Vai nas agora porcentagens aí. Não acabou. Agora vamos falar. 23%. Isso eu falei de títulos, tá? E aí ele tá tirando sarro porque alguns títulos ele não era o titular. Então vamos falar de alguma coisa não só isso. Muito mais específica. Vamos falar de prêmios individuais. Aí não tem por isso que eu perguntei, porque ele vai falar tudo isso do Rogério. Na sua listinha tem um campeonato de fraldinha, tem então, também? Eu achei que seria legal. A gente falar, não é legal a gente comparar? Não, mas ele não era o titular. Então vamos falar de prêmios individuais. Não é legal comparar, cara, Joel? Já que você falou de título, falar dos outros. Não, deixa eu falar. Não, pra comparar. Sim, então, deixa ele vou comparar. Eu vou comparar. Deixa ele falar os títulos do Rogério. Prêmios individuais. Ele é disparado o goleiro da história do futebol mundial que tem mais títulos mundiais. Disparado, tá? Mas aí isso comparando com os maiores da história. Buffon, Gordon Banks, Manuel Neuer, que... Eu tô falando aí dos grandes do mundo. Não dá... Que Marcos e Dida, coitado, não chega nem perto. A resenha não é pra falar quem tem mais. É o que tem o maior quem é número melhor. de prêmios individuais. É diferente. Então agora vamos ver quais são esses prêmios, ô Marcos. Pra galera aí, tem muito jovem que não viu o Rogério jogar ou só viu o final da carreira, porque a carreira dele foi muito longa, né? Mas é muito prêmio. É muito prêmio. Vamos lá. Os prêmios individuais do Rogério. Melhor goleiro do mundo pela Instituto de Estatística Instituto Butantan de São Paulo. Pelo principal que foi em quarta. Que é respeitado no mundo todo. Então vamos lá. Ganhou o prêmio de melhor goleiro do mundo em 2005. Ganhou o prêmio de quarto melhor goleiro do mundo pela Bola de Ouro. Quarto melhor goleiro? Pela Bola de Ouro ele foi eleito quarto melhor goleiro do mundo, tá? Certo. É a melhor colocação de um goleiro. Não, tá doido. Nessa época, até essa época, era a melhor posição de um goleiro. Tá doido. Nessa época, sim, 2005, sim. Em 2005, sim. O Dida foi quando? Segundo e terceiro melhor do mundo? Em que ano? Dá uma Depois de pesquisada 2005. pra você ver. Deixa eu continuar aqui, ó. Melhor goleiro da América do Sul. Ele foi eleito 3 vezes o melhor goleiro da América do Sul. 2005, 2006 e 2007. Foi o melhor cantor goleiro no Music ideal da Awards. América do Sul. Goleiro ideal da América do Sul, que é por uma outra revista. Que homem, 2005, cara. Que homem. Bola de Ouro do Mundial de Clubes da FIFA. Ele ganhou a taça das bolinhas? Como o melhor goleiro do Mundial. Aqui, ó. Melhor jogador da final do Mundial Interclubes. É muito título. Não ganhou a taça das bolinhas. Ele ganhou também em 2005. Melhor jogador da Libertadores de 2005. Ele também ganhou. Que hoje eles chamam de Rei da América, né? Ganha até um anel. Na época não tinha, não era mas Rei foi da América, eleito então. o craque da Libertadores. Ele não ganhou 2005. anel, ganhou uma aliança. Ele foi eleito aqui, ó, o melhor jogador da final da Libertadores também em 2005. Ele foi eleito o melhor goleiro da Sul-Americana em 2014. Inclusive, esse ano, ele tem uma partida épica que, para muitos, aquele jogo contra a Universidade Católica, teve um dia aqui no podcast que eu até errei, eu falei que era contra a LDU. Na verdade, foi contra a Universidade Católica, né? Em 2014. Para muitos, pesquisem aí, para quem não viu, São Paulo e Universidade Católica, um jogo lá no Chile. 2014, Rogério Ceni teve uma atuação assim espetacular. Ele fez assim de defesas difíceis assim mais de 10 daquelas assim impossíveis. Muitos goleiros, tá? Eu vi uma entrevista daquele goleiro que era do Flamengo, que foi para a Copa em 2010, o Júlio César. Muralha. O Júlio César comentando que foi a melhor atuação que ele já viu na carreira dele de um goleiro, cara. Então ele não assistiu Palmeiras e Sport. Do Mundo, goleiro de Champions League. Fala pra esse cara aí assistir o Palmeiras Sport. Em 2014 ele ganhou como o melhor goleiro da mas aí é muito prêmio, João. É muito prêmio. Pra você ver como não tem como comparar. Ó, 2 horas Bola de Ouro da Placar.
em 2008 como o melhor jogador do Brasil em 2008. Não o melhor goleiro, o melhor jogador em 2008. Melhor jogador do Campeonato Brasileiro em 2006 e 2007, que era um prêmio da CBF. Melhor goleiro do Craque International torcida, Superstar Soccer de Super que era a Nintendo. eleição O Alejo da é. torcida como o melhor jogador do campeonato. Ele ganhou 2 anos, 2007 e 2014. Bola de prata da Placar, que é um prêmio muito conceituado como o melhor goleiro. Ele ganhou em 2000, 2003, 2004, 2006, 2007 e 2008. Ou seja, foi uma década que ele foi assim, soberano, igual o São Paulo. Bola de ouro, Igual. bola de placa da Aí Placar. vocês colocaram Aí ele de ganhou técnico, como mandaram ele melhor- 2 vezes embora. Melhor goleiro do Brasil, também pelo aquele Instituto de Bola de Estatística, né? Aquele Instituto Mundial de Estatística. Melhor goleiro do Universal Brasil. brasileiro. Ele ganhou 2002, 2003, 2005 e 2006. Ele ganhou também como a seleção ideal do Brasil. Mas nesse caso, Joel, é prêmio demais. É prêmio demais, eu vou ficar o podcast mas todo vamos, aqui falando. vamos Tá nos- repetindo aí vamos o nos prêmio. Não concentrar- acabou ainda, não vamos acabou nos- ainda. Vamos nos concentrar na questão de goleiro, daquilo que a galera vê no campo. Não, porque as estatísticas é legal, é bacana, os prêmios são legais, isso realmente credencia o goleiro, né? Sim. Mas o que a galera vê é aquela defesa mirabolante, é o cara pegador de pênalti, é o cara Ótimo, que... pegador é, de é pênalti. o cara que... cheguei lá ainda. No caso do Palmeiras, mudando agora um pouco pro Palmeiras, o Marcos sempre foi conhecido por esse goleiro, né, Sim, o é Diego? o Que São fazia Marcos. aquela... Exatamente, tanto que ele é chamado de São Marcos, porque ele fazia aquelas defesas impossíveis, né, que ninguém fazia. É isso mesmo? Sim, agora o nosso amigo aí falou aí o tempo todo sobre o Rogério. E quem era o titular? O Rogério, quantas vezes quantos mundial que ele ganhou pela seleção? Como goleiro titular da seleção. Não, nenhum, né? Ele tá falando não. que o Marcos foi campeão da Copa em 2002. Aham. A carreira do Marcos... Qual que é o ápice da praticamente- carreira de um atleta, cara? O Rogério Ceni Qual foi... que é o ápice da carreira de um título atleta? mundial. O Rogério Ceni foi campeão mundial em Ele era 2005, terceiro goleiro lá, sendo amigão. eleito o melhor goleiro e o melhor jogador do mundial. Mas nesse caso ele Você tá... quer um- em Mas nesse 2002, caso ele tá maior falando do da que Copa esse? do Mundo, né? Não, Da Copa do Mundo. Eu tô Da falando, Copa do Mundo que ele quem foi o colocou melhor o em Marcos de 2002, titular né? Foi o melhor. E o Marcos ganhou como prêmio de melhor goleiro da Copa do Mundo? Foi o Rogério que ganhou. Não, foi o goleiro da Alemanha. Mas Ele não ganhou. Mas Quando o Marcos não, foi disputar o Mundial, você galera, é São Paulino, quando o você Marcos sabe que ali disputou foi o Mundial injusto. pelo Palmeiras, ele não. tomou um frango no Não. Mundial Ah. em 98, Não. né, se eu não me engano, 99. Não. Aí já mudou Tomou de um seleção frango, pro... Tomou um frango De no frango, Mundial. cuidado, hein? Olha a diferença do... Daqui a pouco a gente vai falar sobre frangos. Ele Mas tá falando de Aí, Mundial. o ápice- Mas o Marcos mas não- no Mundial tomou um frango, o Rogério no Mundial foi campeão o e ápice ganhou da o prêmio de carreira melhor de um goleiro. atleta é a Copa do Mundo. E o Rogério não era titular, cara. Era o conseguiu terceiro ser goleiro. titular. Não você era por uma entendeu? escolha do Felipão, que era técnico E do em Marcos. questão, Joel. na época do Palmeiras, questão do só por prêmio, isso. em questão do prêmio que deram pro outro goleiro lá, o Oliver Kahn, você sabe muito bem que ali é um prêmiozinho de consolação. Não, Ele o Oliver injusto. Kahn foi muito melhor que o Marcos. Não, negativo. Ele falhou no último jogo, na final, realmente falhou. O Marcos também falhou no jogo contra a Que Inglaterra. Oliver Kahn melhor que o Marcos? O cara é mó violento. Sai daí. Ah, então, isso daí é questão de Melhor- opinião, né, Melhor gente? que o Marcos? Tá Ele louco? sempre vai falar que, pra ele, o Marcos é o melhor goleiro da história. Em questão Eu de tô aqui título. baseado em fatos. em É. questão de título, é bom lembrar que o Marcos tem 23 títulos na carreira, hein? Então tá ali bem próximo do Rogério Ceni. Claro, como titular, aquele título, como eu fiz com o Rogério Ceni, né, que tem 12 títulos. O Marcos tem 6 como titular mesmo Só do 6. Palmeiras. Então, agora nessa questão de números, realmente é complicado você analisar apenas o número. Claro, a gente viu que em números o Rogério tem números bastante expressivos. Então, muito maior. Assim como o Dida Muito também maior. tem números Eu queria bastante. até comentar Não, mas bem o do rapidamente Rogério sobre é isso. muito maior. Então, Muito no maior. caso do Dida, quais são os números? Passando assim, de forma resumindo. rápida, sem falar todos, e só pra gente pontuar isso, quando for outras questões a gente volta a falar. O Joel falou primeiro de títulos, né? Sim. De títulos relevantes, o Rogério Ceni, uma vez como titular, ele foi campeão da Copa do Mundo de clubes, né? O Dida foi 2 vezes. 2 vezes campeão. 2 vezes campeão do Se quê? for de 2 vezes títulos campeão do quê? Peraí. do mundo, se for de Com títulos quem? continentais. Com quem?
Não, ele tá falando do goleiro do Milan. Se for... Não, tô falando do atleta. Cara. Do atleta. Não, você tá falando de atleta o tempo todo. Você tá falando de atleta o tempo todo. Ele tá falando de atleta também. É que no caso é preciso diferenciar uma coisa, né? No caso do Rogério Ceni e do Marcos, foram goleiros que praticamente passaram... O Rogério, a carreira inteira como profissional foi no São Paulo Futebol Clube. No caso do Marcos, praticamente toda a carreira, ou a grande parte da carreira do Marcos. E o Marcos ele tem passagem por alguns outros clubes antes. No Palmeiras, se eu não me engano, não foi? Ele não profissional, não? Não. Profissionalmente ele jogou por outros clubes antes, mas foi no Palmeiras que ele tem a maior identificação, sem dúvida nenhuma. Tanto que é até difícil lembrar do Marcos em outro time que não seja o Palmeiras, né? Agora, no caso do Dida, nós temos uma diferença, né? Por isso que é uma piada. O Dida, ele passou 3, 4 temporadas no Corinthians, foi muito vitoriosa a passagem dele pelo Corinthians. Tá nessa discussão, não tenho que negar quanto a isso, né? No Corinthians, o Dida ganhou 4 títulos, né? Só 4. Mas se a gente contar Brasileiro, o tempo... Copa do Brasil, o Rogério já ganhou 4 títulos numa temporada só. E aí voltando a falar, a gente tá comparando qual dos 3 foi melhor, né? No seu time. A gente... No Corinthians, tá no Palmeiras e no São Paulo. Ah, não, qual foi o melhor? Ah, mas legal. Deixa eu continuar aqui, então. O Dida no Corinthians é irrelevante. Não compara com o Marcos no Palmeiras. Pode falar, Joel. Ronaldo tá na frente. Pode falar. Ronaldo, Cássio. Pode falar, Joel. O primeiro Cássio, o segundo o Ronaldo, o terceiro vem o Dida. Isso na opinião, de Corinthians. Na opinião de um palmeirense, olha os grandes goleiros do Corinthians, hein? Acabamos de ver algo incrível aqui. Cássio, Ronaldo e em terceiro vem o Dida. Exatamente. Alguns corintianos, é preciso lembrar, é preciso lembrar, Diego, que alguns corintianos não vão concordar. E você pode discordar, e é isso que a gente quer saber. Como a gente já falou no começo, você pode deixar sua opinião aí também. Qual foi o melhor goleiro, não só do Corinthians, mas, na sua opinião, qual foi o melhor goleiro, afinal? Dentre esses 3, Rogério, Marcos ou Dida? Ou você tem uma outra preferência como goleiro? Pode falar aí, deixa pra gente nos comentários e aproveita que agora é a hora de dar o like pra nós aí. Você tá gostando do papo aí? Desse papo bem cordial aqui entre os amigos. Nada clubista, como vocês já estão acostumados aqui no Apavoro. Deixa o like pra gente, compartilha essa resenha. Inclusive tem outras resenhas que você pode acompanhar também. Desse mesmo teor, dessa mesma discussão, bem calma, tranquila, do jeito que vocês estão vendo aqui. Mas voltando ao Dida, Cadu... E tentando responder agora. Sim, e de maneira breve, não vou falar todos os títulos, não. Não, fala dele no Corinthians. Voltando de maneira breve, a discussão é quem foi o melhor goleiro. No Corinthians, no Palmeiras e no São Paulo. A discussão é quem foi o melhor goleiro dentro desses 3. Que vergonha, e o melhor goleiro, que foi o Dida, vestiu a camisa do Corinthians. Ele veio falar do goleiro do Milan. Pera, Joel, deixa ele falar. É o desespero, porque ele sabe que o Dida foi melhor. E é esse o desespero dele. Lógico que não. Então, calma, Joel, deixa ele falar. Você falou todos os números aí, eu tô querendo 30 segundos só. Você falou 15 minutos. Fala do goleiro do outro time. Eu acho que hoje você vai pagar a pizza. Todos os dias. Não, mas a aposta não era de hoje. Todos os dias. Entendi. Não era de hoje. Então, de maneira bem resumida, ele tem 2 campeonatos do mundo por clube. Né? Então já é o dobro do que tem o Rogério Ceni. Um deles no Corinthians. Um deles no Corinthians, outro no Milan. Que o dobro. O Rogério é bicampeão mundial. Não, primeiro... Não, cara, ele é louco. Como titular, que a gente tinha falado. Primeiro quem tem Continental e como titular. Não, o Rogério ganhou 2, não ganhou? O Rogério é bicampeão mundial. Como titular. Bicampeão mundial. Eu não tô nem entrando no mérito de não ser mundial. Não tô nem entrando nesse mérito. Você da titularidade. Também quando o São Paulo ganhou o Intercontinental... O Rogério era a reserva do Zete, né? Sim. O eterno reserva. Mas ele era o Rogério novo. Tinha 18 anos. Era menino novo. Não, eterno reserva. Até o Zete sair. Como titular, o Rogério ganhou um Mundial de clubes. Ele olhou... Como titular. Aí ele se espelhou num goleiro palmeirense que tava lá. O Zete. Ele se espelhou. Por isso muito melhor o Rogério foi monstro. Cara, na verdade, se ele tivesse se espelhado no goleiro palmeirense, o Marcos,
ele não teria Não, falou do Zete. Mundial. Do Zete, ele falou. De 2005. Do Zete. Não, mas eu tô falando de um palmeirense, o Marcos. Se ele tivesse inspirado Pega uma no água aí, Marcos, produção, ele traz não uma água teria pro ganho Joel. o Mundial de Tá 2005. Ele teria frangado Não, igual o deixa Marcos ele. frangou em 99. Mas deixa eu tentar terminar ainda. Termina, 30 Cadu. segundos, eu não consegui. Fala aí dá uma do segurada, goleiro do dá uma Milan. segurada aí, Joel. Do então, Cruzeiro também. já falei de mundiais, tem mais. Sim. Tem 3 campeonatos continentais, sendo uma Libertadores e 2 Champions. Né? Pelo Corinthians, quantas? O Rogério não tem 3. Nenhuma pelo Corinthians. Então é maior também nos títulos. Nenhuma pelo Tem Corinthians. 7 campeonatos estaduais. 7 campeonatos estaduais. E ele tem... Quantas pelo Corinthians? 5 nacionais. 5 campeonatos nacionais. Então, em número Quantos de títulos brasileiros? importantes, não tem como comparar. É um goleiro mais vitorioso. Não é. Pensando Já em títulos mostrei os importantes, títulos a gente aqui. pode pegar esse. 22 títulos. Pensando em Vocês vão- Mundial, vocês vão- Libertadores, 22 títulos. Sul-Americana, Vocês- os títulos nacionais e o 22 regional. títulos. Não tem como comparar, o Dida tem mais títulos. Nossa, que Pensando não. em prêmios individuais, o Joel falou uma coisa que é verdade. Tem um instituto lá que não é o principal, que uma vez ele conseguiu ficar em primeiro. O Dida já ficou também, mas não é o principal instituto. No principal, nenhum goleiro do Brasil conseguiu ficar. Quem chegou mais perto foi o Dida 2 vezes. Esse que o Rogério Ceni conseguiu ficar, e o Marcos também, que você acha que não, ficou como o 4º melhor do mundo. O Dida ficou como 2º e como 3º melhor do mundo. Então, não preciso citar tudo aqui. Prêmios individuais. Ele conseguiu ter um destaque maior. A carreira dele no Corinthians, no Cruzeiro, no Milan. Quando ele voltou, que achava que estava encerrado, teve uma boa passagem pela Portuguesa, um bom tempo sem levar gols. No Inter, no Grêmio também. Ele joga no Grêmio. Então, e mais títulos individuais. Por enquanto é isso, pelo que ele falou. Vocês, Tá falando de Tá, todos tá tranquilo. Falou do Grêmio, falou do Inter, falou do Milan. falando do Dida. Falou do Cruzeiro. Dida. Então, mas é um goleiro que não Dida. representa o seu time. Dida! vocês vão ficar aí 2 horas debatendo, mas só que eu vou resumir pra vocês, como sempre. Ai. Né? Porque Como sempre, o Diego é o cara que A resume voz de tudo. sabedoria, essa sim, essa sim. você tem um time lá na várzea, certo? Tá lá, você tá montando um time na várzea. Aí tá os 3 lá, Marcos, o Dida e o Rogério Ceni. Aí qual dos 3 você ia chamar? Todo mundo aí já sabe. O primeiro é o Rogério. Marcos. Dida. Que O Marcos? Rogério. É o Marcos. Que Marcos? O Rogério foi o 3º na seleção. Tá bom, entendeu? então... Dida, mas dá pra questionar, porque Aí realmente vocês- na Copa... vocês vão ficar o Marcos debatendo é o seguinte. Agora ele tá falando de técnica. Deixa eu falar de eu técnica. tô falando, Agora. eu tô falando. Até agora eu eu tô falei fal- de números, né? E Vamos lá. bastante, hein? Pera aí, Então, que e daqui a pouco bastante, daqui a nem pouco você metade fala dos dos números Diego. do Rogério. Daqui Calma, a pouco gente, você vamos de fala cada vez. Bastante, não cheguei nem na metade. um de Diego, cada dos vez, números. mas Um de é cada só vez, eles um que de cada falam. vez. Diego, é discutível o que você falou, eu concordo em certo ponto. Eu tô falando de porque em goleiro 2000 embaixo da Isso, trave. Tô falando, exato. você pode vir com esse livro aí do Rogério Ceni. Ninguém tá questionando a carreira do cara. É um argumento muito é bom. monstro, mas eu tô falando dos 3 melhor. E esses O- títulos E aí- ele ganhou porque ele era ruim? Posso te responder? Ele é então, bom. Diego? Individuais? Eu tô falando Ele ganhou de pelo goleiro embaixo que da ele era trave. Debaixo da trave, Não, velho. Posso te responder, não, Diego? Não. Posso te Não, porque, responder? não. O melhor goleiro da Libertadores por quê? Porque ele era bonito? Porque Sim, ele era narigudo? Não, porque ele fez uma Libertadores espetacular. Diego, ele beleza. fez um Mundial Tranquilo. espetacular. Ninguém ele tá fechou questionando isso. Posso te o gol responder? contra o E aí você Liverpool. me fala o que você Sim. acha disso. Seu argumento eu acho que é pertinente, porque de fato, quando estavam esses 3 juntos, o Marcos era o titular e os 12 era reserva. É O isso. Rogério era o terceiro. Simples Rogério assim. início Mas da aí carreira. eu tenho outro argumento também, você pode falar o que você acha disso. De fato, ele era o goleiro de confiança, mas não era só por isso, era muito bom goleiro. Foi o titular, os outros 2 eram reservas e estava numa fase fantástica o Marcos. Sim. Um outro argumento que eu tenho, eu quero pedir sua opinião sobre isso, é que o Dida ele foi para 3 Copas. Então o Marcos foi para uma, o Dida esteve em 3, e em uma delas ele foi titular também e participou de mais 2. O Marcos se contundiu muito, né? Na carreira dele. Sim, Isso aí Sim, influenciou sim. muito, Sim, entendeu? influenciou. O Rogério Ceni praticamente não teve. Tanto que Por em isso que foi números... tão longevo a Verdade. carreira do Tanto que em Rogério. números, o Marcos é um dos que tem o menor número de jogos, De jogos, oficiais, ele- né? ele se machucava Embora, muito. mesmo assim, ele tem números muito bons. Sim. 562, eu acho, do Isso. Marcos, né? Então, o Então. Rogério passou de 1.200 1237 então. e o Dida 868. Então, isso daí mostra a grandeza do Rogério. Quando a gente vai falar... Não, por isso não, que eu não, falei... não é bem assim, que cara. opinião... Não é só bem os assim. números, né? Então, lógico. Por isso que eu falei que opinião cada um tem a sua. Se a gente ficar falando só de opinião,
aí, meu amigo, não vai acabar nunca. Então vamos falar de fatos. Ele tá falando aqui, mas número não importa, o que importa é que foi o goleiro, quem foi o melhor goleiro debaixo das traves. É isso aí. Cara, o Rogério ganhou um monte de títulos, de prêmios individuais. Mas não ganhou sozinho. Por que ele Tem um ganhou time os lá por prêmios trás individuais? pra ganhar também. Então, mano, escuta o que eu tô te falando que você vai entender. Se ele pega um time de Série B e não ganha nada, Diego, e aí? você é mais inteligente do que o isso. São Paulo era bom, Escuta o que cara. eu tô te falando. Eu não tô falando mais de título, eu tô falando de prêmio individual. Para um atleta, goleiro ou de linha, ganhar um prêmio individual é porque individualmente ele se destacou. Ele foi um goleiro, ele tem que ter sido um goleiro bom debaixo das traves para ganhar esse prêmio individual, você certo? Você não consegue se destacar em um time que caiu pra Série B. Ceni. Então, exatamente. O time é bom, cara. O time é bom. Ele vai na mesma sequência. Exatamente. O Marcos ainda tem essa mancha na carreira de ter sido rebaixado. O Rogério nunca foi rebaixado. Sempre brigando por títulos. Sempre, na carreira dele no São Paulo, sempre ali no topo da crista, brigando por títulos. Convocado pra seleção. Mas não joga só ele. Joga o time, né? Tá vendo? Na hora que ele tava falando, eu fiquei quieto. Depois eu levo a fama que eu interrompo. Você tá falando a meia hora, João. Você tá louco? O Joel, mas eu não consigo falar sozinho. Fala. O Joel não falou nada hoje aqui hoje. É igual o time não ganha só com goleiro. Então, deixa eu falar de técnica agora. Isso, vamos falar de goleiro debaixo da trave. Pega essa cola aí e põe embaixo da mesa. Não, aí você vem falar. Faz tudo parte do contexto. Uma semana estudando. Goleiro debaixo da trave. O Rogério Ceni. Podcast do Joel. Ele era muito bom em todos os quesitos, em todos os quesitos técnicos que um goleiro tem que ter. Ele era muito bom na saída de bola, espetacular. O Rogério, ele tem foi os vídeos que mostram o primeiro goleiro que jogou como líbero. O que hoje o goleiro da Alemanha faz, ou fazia até pouco tempo atrás, que acho que ele tá até no final da carreira, não sei se ele aí tirou ele do gol o já. Oliver Kahn, que ele era muito elogiado, que jogava como líbero, o Rogério já fazia isso há 20 anos atrás. O Rogério foi o primeiro goleiro que se destacou jogando com os pés. Lançamentos espetaculares. Ele de dentro da área colocava a bola no peito do atacante. Ele saía jogando. Mas nesse caso, é uma boa Só técnica. faltou as defesas, E hoje em dia isso é primordial ainda mais importante. Exatamente. Mas como função primária do goleiro é defender. É a defesa. Isso. Sim, mas onde eu quero chegar. Tudo faz parte de um contexto. Um goleiro que hoje em dia não sabe jogar com os pés, só sabe jogar debaixo da trave. Não estamos falando de hoje em dia. Ele não consegue nem jogar. A gente está falando aqui de anos 90. A gente está falando de hoje em dia. Você vê como o Rogério, ele mudou a posição. Sim. Ele lá nos anos 90 já saía com os pés. Então isso foi um grande diferencial dele. O Rogério Ceni, ele sabia sair jogando com os pés, ele jogava como líbero. Vários jogos ele chegou a armar o time de São Paulo. O time, quando pegava um jogo. Mas vamos fazer ainda uma coisa. Fazia os gols. Peraí, deixa eu Ainda fazia os gols. Tô falando só de um critério técnico. Só você fala, mas aí o podcast vai até. Eu quero fazer. Mas ele levantou. Não, quem é o melhor? Mas aí o podcast vai até meia-noite, Joel. Eu tô falando, ó. Com as bolas nos pés, então beleza, eu vou resumir. Sim, com as bolas no pé, incomparável. Com a bola no pé. Tira a luva, no Brasil. Tira pra que essa luva, Ninguém Rogério? no Brasil foi melhor do que o Rogério com a bola no pé. Isso eu não tô falando nem de falta, tá? Eu tô falando saída de bola, reposição de bola e jogar como choque, Joel. Então, o Rogério Ceni, melhor. Vou fazer uma pergunta. Ele fica afetado quando fala do mito. O próximo quesito. Defesa de pênaltis. Agora. Defesa de pele macia. O Rogério Ceni é o maior defensor de pênaltis da história do futebol mundial. Com 51 cobranças. Eu vou fazer uma pergunta. 51 defesas. E a média? Nenhum goleiro e a média? Na história do futebol mundial defendeu. Eu não consigo falar. Eu quero fazer tá isso. Hoje tá difícil de você falar? Não, só você que tá falando, cara. Conclui isso aí. Não consigo. Conclui. 51 defesas de pênalti, o Rogério Ceni, recordista mundial, nenhum goleiro. Por exemplo, vamos pegar aqui o Cássio, que hoje em dia contém... Hoje é o dia do Cássio. Hoje é o dia do Cássio. Nem terminou a carreira, pode passar. Hoje tem defesa, pode passar. Quando tem, o Corinthians vai pegar pênalti, todo mundo fala, nossa, o Cássio mexeu com o mito, mexeu com Deus. O Cássio pegou metade da quantidade de defesas do Rogério. Vê por jogos. Metade. Metade não. O Dida. Não, tem mais de 36. Metade, 27. Eu vou perguntar. Não, tá errado. Deixa eu fazer uma pergunta. Rogério Ceni, 51. Depois você conclui aí.
Pode me cobrar. Tá bom, deixa eu esse fazer número uma tá pergunta. errado. Quanto que é o seu 36. levantamento? Tá bom, muito menos do que o Rogério. Com menos Dida, jogos. 42 defesas, 42. muito menos. Não. Buffon, que é um grande goleiro da história do futebol Mano, é mundial, Buffon, malandro. Tamo reconhecido falando mundialmente. dos Tá bom, três você quer aqui. falar do Marcos? Eu quero 33 perguntar. defesas. Eu quero perguntar uma. O Marcos Eu quero errado perguntar. também. Você não consegue. Na hora que eu quero, falar- eu quero fazer uma pergunta. Não, é sério. deixa o Diego Não, fazer uma você pergunta. vai fazer pergunta Deixa e eu vou poder responder ou você Você- vai ficar Só falando... você no- fala, Não, porque Joelzinho, você vai calma, falar o Joel. programa todo. Só você fala, Você calma. não tá- É porque só quando eu tô você tentando falar, fala, vocês estão falando calma. Calma, gente, calma, Você gente. não calma. tá entendendo. Um de cada vez. Produção, pega o Diego, suco de maracujá pro Joel. Deixa o Diego calmo, fazer a que ele tá pergunta. Ah, eu tô Não vendo. pode, deixa eu Deixa falar. o Diego Falou fazer a do mito. pergunta. Não pode mexer com o Rogério. 51 cobranças de pênalti, recordista mundial. Calma, Podem Joel, dar um calma, Google Joel. aí. O Joel está 51. apavorado hoje, hein? Nem um pouco. Deixa o Diego fazer Quem a tá pergunta. Diego. ficando é eu já. Porque só ele que fala. Só ele fala. Vai lá, Não, mas Diego. agora Vou fazer vai uma ser assim. pergunta. Vou fazer uma Faz uma pergunta. pergunta. Vou fazer uma pergunta pro Cadu. Faça. Quantos gols o Dida levou do meio de campo? Nenhum. E o Marcos? Nenhum. E o Rogério? Pelo amor de Deus. Você tá falando. O que isso muda? Isso O que que muda. isso muda? Eu te explico O por que Rogério muda. Ceni tem 20 Eu te anos de explico. carreira. Eu te explico 20? por que muda. Porque quando você tá falando de Rogério Ceni, você tá falando de lançamento, de gol, de falta, Defesa de pênalti. Eu tô falando de defesa goleiro. Goleiro. Goleiro embaixo da Tá trave. bom, então vamos falar goleiro Ô, embaixo. pelo amor de Agora Deus. eu posso Calma, responder? de novo? Isso foi uma pergunta? Rogério, Não foi uma pergunta, não. Tomar um monte de gol de meio Não, não foi de campo. pergunta, Goleiro. não. Não foi pergunta, Pelo amor não. de Deus. Agora é minha vez de Goleiro, falar, não, não. não. só- Deixa o Cadu agora, Joel. Que loucura. Ele vai falar do Rogério Não também. pode mexer Não, com o não, não. mito. Vou Mexer falar com do geral. o Vai, mito Cadu. já era. A gente falou de... Pincelou média de gols sofridos, o Dida e o Marcos é melhor do que o do Rogério Ceni. Média, não tô falando de gol. Porque se for Não, de gol, mentira. o Rogério jogou mais. Claro, um jogou o importante, dobro, você quer o quê? é importante verificar a média, Sim. porque não dá pra comparar quem jogou 1000 jogos com Sim. quem jogou 400, 500 jogos. Mas aí Eu só mas aí encontrei, ele eu só tirar uma encontrei, média. eu só Mas aí encontrei do entra Rogério Ceni até a uma relevância parte do goleiro e e o já tamanho tinha dele. mais de 1.200 gols. Só que ele jogou muito mais. Sim, certeza. sim. Né? Então não tô Sim. falando disso. Mas na média, a gente falou um pouco de penalidades. E aí, nesse quesito, a média do Dida é muito melhor do que a do Rogério Ceni. São 42 em 868 jogos. Então, a cada mas que 20 jogos? a cada Você tem que 20 ver a média de a cada 20 cobranças. jogos. Então, de cobrança é melhor Cobranças, também. não, Eu já lógico que acho não. De errado. cobrança é Lógico que melhor. Eu já acho errado E- vocês lógico que querer, não. vocês querer comparar goleiro Não, Diego, por causa dos números. pênaltis. Não, mas então, calma. Ué, É que como são- é errado? Você quer comparar com o quê? É que são várias questões. A probabilidade de o cara fazer o gol é de 90% O pra Diego, 10. Não, então. exatamente. O Diego ele não quer levar em consideração Não tem quantos como pênaltis você- pegou, você querer- quantos títulos ganhou, quantos prêmios. Ele não quer levar nada disso em consideração. Tô falando de jogador. A Jogador, média de jogador. pênaltis defendidos do Dida é melhor pela quantidade de jogos. Não, mas pela quantidade de cobranças, média do não. Marcos, e a Cobranças, não. média do Marcos é melhor ainda que a do Dida. Não, mas de então, dos cobranças, três, da média de penalidades, a melhor é a do Marcos. A gente falou sobre isso, falou de títulos de Copa do Mundo e participações. O Dida também tem mais. A gente não falou ainda de uma coisa interessante aqui. Falamos de títulos individuais, títulos por clube, títulos por seleção, o Dida tem mais também. Títulos por seleção são 2 Copas das Confederações, uma Copa América, fora o Mundial também, com um grande representante aí, o Marcos, mas também é maior. Tem uma outra coisa O Dida tem interessante. mais do que o Marcos em seleção, não Sim, tem? sim, É que o Marcos pegou a Copa do Mundo, né? sim. Sim. O Dida tem 91 jogos e o Marcos 29 Sim. pela seleção. Aí de pênaltis também, o Joel pode contestar depois, tem seu espaço para isso, mas a média dos dois é melhor que a do Rogério Ceni. O Aí Rogério eu pegou trago, muito mais. eu trago um outro Jogou fator aqui, mais. e aí só vou jogar a polêmica Jogou na mais. mesa pra gente... Jogou o dobro. Claro que pegou sim. mais. Jogou o dobro. Exato. Só vou jogar uma polêmica aqui, e aí a gente responde. Tem uma outra questão. De times que jogaram. Óbvio que Ceni e o Marcos fizeram opção por jogar por um time. Então não vou falar, o Dida jogou em outros times. Se eles fizeram uma opção, que é uma opção válida também. A grande questão é a seguinte. O Dida, além de fazer uma carreira muito vitoriosa no Brasil e ser reconhecido pelos times que ele passou, fora, ele tem uma carreira incontestável no Milan. Ok, então aí uma opção dele de ir para fora, mais de 10 anos no Milan, sucesso. Marcos e Ceni não. Mas aí, o Marcos Olha o teve tempo uma que ele tá proposta... falando sozinho sem ser interrompido, tá?
Não, eu gosto de falar Ia isso. chegar aos 4 minutos, talvez, mas Não, agora não chegou. Por que eu falo isso? Porque na hora que eu começo a falar, eu nunca tenho esse tempo falando Tem. sozinho. Não tem. Sem ninguém interromper. Joel, o Diego quietinho Joel, ali e peraí. eu quietinho aqui. Agora ficou um silêncio legal agora. hein? Mas isso só acontece quando é ele falando. Quando eu começo a falar, isso não acontece. Calma, não De fique... no- Na próxima vez que eu falar, crianças eu vou não conseguir. briguem. Joel, dá uma Crianças não segurada. briguem. Sabe por que eu fico quieto? Então. Não briguem, crianças. Eu vou te explicar porque eu fico quieto aqui. Sim. Porque ele tá falando do Dida aí, o Dida pra lá, Dida pra cá, e eu fico assim. Cássio, Ronaldo. Pensando no- Cássio, Ronaldo. Cássio, Ronaldo. O Dida é o terceiro, Ó, entendeu? O Dida Dida não já é mudou, maior, né? nem Não sei, no que era terceiro? Corinthians ele tá Não. falando de Dida. No Corinthians. Tô falando, no Corinthians, entendi. Se o Dida é o terceiro no Corinthians, imagina nessa Então, mas lista. deixa eu trazer né? uma questão aqui, aí Mas coloca ele fica na o frente seu... do Rogério. Você tá cutucando, hein, Diego? Você tá cutucando, hein? Então o Dida fez uma carreira no Brasil, diversas temporadas, e fora também. Ceni e Marcos não. Mas o Marcos teve um reconhecimento também, uma proposta do Arsenal. E aí ele foi até lá e ele decide não assinar. Então era um goleiro não reconhecido apenas no Brasil, mas ele tem uma proposta do Arsenal Sim, milionária. O Rogério também E teve proposta. calma, e ele decide... Mas o que isso muda? O que tem a ver? Se você escutar, você vai entender. Ele decide É que ele ficar... faz a volta. É, isso. Ele vai lá no Que nem os centro. anos Daqui a 1900. pouco ele tá falando ele, do... ele sai do Ibirapuera pro centro, mas Isso. ele desce, Daqui a ele pouco- dá a volta na orla da Marginal todinha Isso. pra depois chegar Daqui a na pouco ele vai Escutando, falar do escutando, golpe de salto e ele quer que a escutando. gente interrompa. Escutando Ele não fala é um monte de difícil. besteira, velho. Escutando não é difícil, eu não vou precisar desenhar. Não, você Então, fala besteira o demais. Dida teve chances fora e reconhecimento, o Marcos da mesma coisa, e o Rogério Ceni diz que teve uma proposta do Arsenal, e essa proposta Olha a ninguém... Mili Lacombe Calma, aqui, ó. não. A Ô, Mili Lacombe, Mili, calma. cuidado. A Mili disse que teve uma assinatura O por esse... Rogério Ceni Calma. vai ligar. Liga Calma. aqui, Rogério. Peraí, Escuta. Rogério Calma, Ceni. calma, não Ó, foi. Rogério Ceni, é calma. você. Ó, Rogério Ceni, quer falar. Calma, Calma, não Franga. foi o que ele falou. Calma, Né? Franga. Conclui, A conclui, Miri cara. Lacombe falou de uma assinatura Vai, lá. Mili E ela Lacombe. falou uma coisa sem saber e perdeu o processo pro Rogério Ceni. O que eu tô falando não é isso. O Marcão teve uma proposta. O Rogério Ceni disse que teve uma proposta do Arsenal. Disse. A diretoria de São Paulo falou que não existia e que ele inventou. E, inclusive, inclusive ele foi ele fala uns afastado. negócios que tem nada a ver com Inclusive, o assunto, velho. ele isso aí foi eu lembro disso aí. afastado do São Paulo Ele lembra por disso aí. causa Tem dessa nada- proposta do Mentira, Arsenal. tem Quer dizer, mentira. Teve um então negócio entre os assim mesmo. três, um Mentira. deles teve que inventar uma proposta, segundo a diretoria de São Mas o Paulo. que isso tem a ver? Bom, vamos lá, Sabia vamos falar dessa- de futebol. sabia dessa aí, Ele Diego? tá falando muita Sabia. besteira. Ninguém quis levar O Diego um grande falou goleiro. que o que interessa pra ele grande não são goleiro. números, o que Nessa interessa questão, pra ele- Vai. nessa questão eu não entro Eu- porque eu não tenho essa informação se isso aconteceu. A diretoria? Só na cabeça dele. Não tem essa A informação diretoria se afastou. isso aconteceu ou não aconteceu. Afastou. Mas o fato é que houve uma conversa a respeito disso, burburinho. né? E eu não sabemos, de fato, só o Eu Rogério não vou nem- e a diretoria do São Paulo que podem realmente falar sobre A diretoria isso, né? falou. E Falou, mas teve de uma qualquer proposta. mas de qualquer e forma E o problema foi que o São Paulo queria um aumento e a diretoria não queria dar. Foi só essa treta. Afastou. Mas vamos falar de futebol. Afastou Paulo- o Ceni. Vamos falar de São futebol? Paulo afastou o Diego Rogério, falou mandou Afastou. ele embora uma pá de Afastou. vezes. O Rogério falou assim, o Diego falou assim, ó. Não, eu quero saber de futebol embaixo da trave. Nem 15 de Eu Jaú. vou falar pra você de futebol embaixo da trave. Você Bola na sabia, trave. Diego, que o Rogério Ceni é o recordista como goleiro que ficou mais tempo sem tomar gols no Brasileirão? Você sabia disso? O Rogério tem esse recorde, galera. 988 minutos sem tomar gol no Brasileirão. É o recorde. Isso foi em 2007. Inclusive, em 2007 também, ele tem o recorde como goleiro menos vazado da história do Brasileirão por pontos corridos. Em 2007. Foi uma campanha espetacular. Tá bom pra você? Isso basta pra ser um goleiro bom? Ficar 10 jogos sem tomar gol? Eu já falei, vou repetir. Eu já falei. Tá. Vou repetir. Isso pra mim não vale nada, ele vai falar. O que acontece? O Rogério pegou a época boa do São Paulo. Isso aí é indiscutível. Ele não fazia nenhuma Então, defesa. Porque Ele ficou o sem time era tomar bom. gol porque ele não Isso, fazia nenhuma porque defesa. O time era bom, Ah, cara. tá bom. O time era E bom. a final contra o time, Liverpool nessa 2005, época, você o time assistiu? foi tricampeão brasileiro. Exatamente. Entendeu? E campeão Ele não mundial em pegou um 2005, time- você assistiu o jogo? Ele não pegou um Contra o time Liverpool. ruim de Série B lá
Sim, faz se sentido o que matou você tá lá falando. e foi o melhor, entendeu? Faz sentido. Só que em 2005, São Paulo pegou o Liverpool, que naquela época era muito melhor do que São Paulo, eu tenho que admitir isso. E o Liverpool amassou o São Paulo nesse jogo. E você pode assistir quantas defesas o Rogério fez. Foi, pra mim, a segunda melhor atuação que eu já vi de um goleiro na história. A primeira fica o Rogério contra a Universidade Católica. São Paulo e Liverpool em 2005, o Rogério fechou o gol. Sim, E aí? eu não questiono isso. Então pronto. Eu não tô questionando a qualidade do jogador, mas eu questiono quem foi melhor dos três. Então vamos fazer uma coisa agora para resumir toda essa questão. Vamos fazer assim, vamos separar da forma como vocês estão falando, né? Vamos separar por segmento. Embaixo das traves, como goleiro, defendendo, quem foi o melhor, Diego? O Marcos. O Marcos foi o melhor. Pra mim e pra muita gente, acho que a grande maioria é inquestionável, cara. Cadu? Pra mim, o melhor foi o Dida. E aí, só de forma resumida aqui, o Rogério Ceni foi o jogador que eu vi levar mais frangos na vida. Para de falar besteira. E tem os vídeos, eu te mandei no grupo hoje. Mais do que o Calma. Marcos. Mais do que o Marcos. Frango, mais do que o Marcos. Frango, o Rogério... Para de falar de baixo- besteira. Fora os gols do meio de campo. Então, E eu, a dele dura calma, 10 não, minutos. e eu O elogiei, Diego e eu responde elogiei, 30 segundos. e eu elogiei a grandeza do Rogério Ceni. Eu não falei que ele foi ruim. Sim. Foi muito bom. Mas foi o goleiro que eu mais vezes vi levar frangos. E tem vários vídeos na internet sobre isso. Eu mandei 2 no grupo hoje. Tá falando besteira. 2. Foi o goleiro que mais levou gols do Corinthians. Levou Porque foi o que jogou mais. Isso foi é isso, óbvio. calma. Foi o que jogou levou mais. 105 gols do Corinthians, no geral, mas contando com a Foi o que base. jogou mais. E Jogou 95 do profissional. 500 jogos Infelizmente contra o não Corinthians. chegou a 100 no profissional. Então 95 no profissional, 105 no total. E você falou que é só porque jogou mais? Não. A média de gols que levava contra o Corinthians era de 1,5 por jogo. Quando o Rogério Ceni tinha uma média de 0,8, 0,9, que depois era maior. Era mais de 1 por contra o jogo. 15 de Piracicaba. Contra o Corinthians era o dobro. E contra o Santos também. É lógico que é ponto- clássico, meu amigo. É os jogos mais tremia. difíceis. 1,5 Palmeiras, 1,5 Galinhada. gols Era por clássico, jogo. isso é normal. Levou mais de Isso é 100 gols normal. do Corinthians. O Rogério Foi o Ceni- goleiro. É que- normal. Rogério Ceni- É normal. Calma que 100 vocês gols no profissional. vocês estão saindo do Ele fez assunto eu de me lembrar, novo. lógico. Calma, Ele- calma. Você fez É uma normal pergunta levar pra um ele. gol. Você Ele é um demora clássico meia do hora meio pra de responder campo, uma é pergunta normal. simples. É. Ele tá falando O de 100 Dida é gols, melhor, eu me lembrei o Dida é do melhor e centésimo o gol do Dida é Rogério melhor. Ceni. Ninguém Isso vai é- entender eu- nada. eu nem gente. terminei, Calma aí, eu que nem- ninguém, eu nem ninguém vai terminei. entender Ele fez uma nada. pergunta, Vocês você tá falaram Eu falei, juntos, hein? o Dida Não, é ele fez uma melhor pergunta. e justamente por Calma. isso. O Rogério é o goleiro que eu, por mais que seja bom, que mais levou frango, mais levou gol do só Corinthians, na sua mais de 100, cabeça. e um dos que eu mais vi, dentre os grandes, não tô falando de goleiro mequetrefe, não, tô falando de goleiro grande, um dos que eu mais vi levando mais de 5 gols em uma partida. Inclusive contra o Corinthians. Tem diversas partidas assim, por isso que levou muito gol. E o centésimo gol dele contra O contra Rogério Corinthians? foi um dos E que o mais. centésimo gol dele E contra o último Corinthians? ponto é o eterno reserva do Zete. Se ele não conseguia Que eterno ganhar a reserva? posição. Larga a mão de Se ser ele louco, não ele tava conseguia no ganhar. início da- Se ele não conseguia da ganhar. carreira. Se ele não conseguia. Ele era um garoto no início se ele da não carreira, conseguia. veio da Até base. 1997. É óbvio que ele era Toda vez que o- reserva. Até toda vez que o- 1997. Ele era da base, meu Toda amigo. vez que o ele João não quer Em conseguia- defender, 97, ele assumiu Se o gol do ele- São Paulo e o Zete ainda Se jogou vários ele, anos no se Santos ele não ainda. conseguiu tirar a titularidade nem do Zé, nem no São Paulo ele não era o melhor. O Zete era um grande e- goleiro. O melhor do São Paulo. Era um garoto Então, na jovem da minha base. opinião, nem no Isso é São Paulo ele ótimo, não é o óbvio. melhor, quanto mais melhor Mas do que o Dida. Calma, vocês estão Tá falando falando. junto, ninguém É. vai entender nada. Era a minha Todo dia ele resposta. tá falando do Rogério. Ó, Dida, Isso melhor que ele goleiro. falou que não ia te interromper. Por tudo Não, que. porque- Ó, Marcos, Eu não Marcos. te interrompi que você falou Ó. em 30 segundos. Ele tá meia Se não hora existisse o respondendo a Ceni, pergunta. por tudo que eu falei dos números do Dida são melhor do que os outros dois, eu acredito assim. Embora eles tenham bons números também. E se for fazer a comparação com o Marcos, pela questão das Copas do Mundo mais Copas, pode ser pela questão das contusões, e se comparar com o Ceni, isso que eu falei. Né? Um goleiro muito mais seguro, o Dida. E depois o Marcos. Não, muito mais debaixo seguro. das Toda traves, não tem comparação. Dida é que, melhor. Toda vez que o Joel Tá bom. quer defender o Rogério, ele começa a falar de assistência, de passe, Mas é lógico. cobrança de O falta. futebol é assim, é números, meu amigo. Pênalti que fez os É número. gols. Então,
Enquanto eu venho com o número, Não, você vem com opinião Eu acho que o Rogério particular. Ceni tinha que ser atacante. Então é o que você acha. Então, eu não tô Ele falando tinha do que- que eu Olha, acho. goleiro. E o Rogério, de número. e o Rogério Ceni tem números de alguns atacantes, Sim, hein? Exatamente. Inclusive, o Rogério fez mais gol do que os atacantes atuais do Corinthians e do Palmeiras. Vê a proporção. Pega lá. Vê quantos gols a tem o proporção. Dudu? O Rogério tem mais gols que o Dudu. Vê a O Rogério proporção. tem mais gols que o Que Yuri fofão. Alberto. Vê a Qual que proporção. é outro atacante Vê do a Corinthians? proporção. Mas do que adianta Tem o mais cara... gol do que os Vê a atacantes proporção, dois. você tá ficando É louco. por isso que eles têm inveja do Do que Rogério. que Vê a adianta? proporção, O sonho você tá deles maluco. Era ter um Rogério Ceni no time deles. Eu Eles têm queria. inveja. Não, o meu Agora eu sonho... posso falar do Não quem adianta eu acho que é o nada. melhor? Pode. Quem já falar? Embaixo das traves. Pode. Então vai. Desculpa. Embaixo das traves, quem Depois é eu melhor? falo meu sonho. Vamos lá. Eu não sei. Depois eu falo meu sonho. Eu não sei quem o Rogério, quem será o que Joel eu acho vai que é o escolher. melhor? Quem que é o É, melhor, sabe, Joel? Fala, Joelzinho, desculpa. Bom, então lá, embaixo das traves... Como goleiro, não Como saiu goleiro. com os pés, não. Não, mas como o goleiro tem os seus fundamentos. Eu não posso tirar um fundamento do goleiro. Não, mas o fundamento que a gente tá Quantos questionando goleiros agora que bate é falta aí defesa. hoje em dia? Defesa. Então vamos lá. Fica Debaixo chutando das na traves. Quem fecha o gol? Quem fecha? Quem Agora fecha- ele entendeu. No então- final do podcast. Então agora eu vou mudar a minha opinião. Você tá falando quem faz mais defesas? Volta. Quem faz mais defesas desses três é óbvio que é o Rogério Ceni, que foi eleito muito mais vezes do que eles como o melhor goleiro de algum campeonato. Se você sim. pegar os prêmios individuais, quem ganhou mais prêmios individuais como o melhor goleiro de um campeonato, Porque jogou brasileiro, mais. mundial, Não, nem assim. Libertadores, Campeonato Paulista, o Jogou Rogério mais. Ceni é que tem mais Jogou o prêmios. dobro. Mas não vou nem Nem falar sobre assim isso. foi. O Rogério Ceni, ele dominou a posição. Ele foi um goleiro Jogou o dobro. de vanguarda que e mudou pegou um a time posição, porque foi o primeiro goleiro que teve essa técnica com os pés. Ele era um goleiro que era líder da equipe, muito mais líder do que, por Também exemplo, fez o balé. Dida. O Dida, coitado, ele não falava um A. O Rogério Ceni era líder. O Marcos era nossa. líder também. Mano, as ideias, mano. Ele não falava nada. É eu que levo a fama. Ai, que Eu o Dida não consigo, dava cara. entrevista. Na hora que eles Ou ele é estavam ruim falando, que não dava eu tô falando entrevista. dentro de campo. Para de falar besteira, vai, Joel, O desculpa. Dida era líder dentro de campo? Aí tá falando que era melhor goleiro. Então pronto, mas melhor quem que quer goleiro. saber? De goleiro. Tudo isso é um Agora atributo. vamos fazer uma pergunta. Dos três, quem era o melhor coach? Quem era o melhor Responde. coach? Não, o Rogério Ceni... ó, então Marcos, o Marcos. Só O melhor continuando. coach era o Marcos. É, o Marcos é... Porque o Continuando. Ceni só falava besteira também. Cara, Continuando. ele Ó. começa a falar de goleiro, ele vai saindo do assunto. Não, ele vem falar de goleiro. Ó, pelo Que era amor de melhor Deus. com os pés. Ceni. Ele fez balé. Ele sempre fez usa balé. ele gosta muito de goleiro. Recordista de defesa de pênaltis. Rogério Ceni. Recordista de títulos, recordista de prêmios individuais, É um mito. recordista de jogos, maior tempo sem tomar gols, 10 jogos e 988 minutos, recordista. Claro, o time era bom, recordista de prêmios individuais, já falei aqui. Então, assim, debaixo da trave, De ele bambeada. revolucionou a posição como um goleiro que jogava bem com os pés. Tá. Ele era bom Aí, ó, na saída começou. de gol, coisa que o Dida não era bom. Voltou de novo. O Dida sempre teve essa falha como saída de gol. Agora, Isso agora, é fato. todo agora mundo- vamos à segunda pergunta. Sim. Eu quero que vocês apontem uma falha desses goleiros. Diego, qual que era a falha dos três pra você? Falha em que sentido? No que eles eram mais O Diego Faltava. não fracos? vai saber No falar. que eles eram mais fracos? Ele não sabe. O que o Rogério era mais fraco em quê? Olha lá. Saída de bola. Saía, se adiantava todo, levava frango. Ó, Olha lá. teve que mudar a regra por causa do Rogério Ceni. Foi? Por quê? Porque ele saía 3 metros pra frente. Se lembra? Você Na- se na lembra cobrança disso? de pênalti? Teve que mudar até a regra. Na E foi por causa dele que mudou a regra. Você tá falando você de se sabe. adiantar pra defender a pegar o cobrança. pênalti. Bem por isso pouquinho. por isso que ele era o pegador de pênalti. Mas ele sempre não se adiantava quase nada, Não, Diego. quase nada, né? Tem umas fotinhas dele. Pegou o pênalti do Pato lá, se lembra? E no caso do Marcos, a maior falha dele foi a do Mundial contra o Manchester. Não. Não? Você Não. acha? Qual que você Teve acha? outro frango maior que A maior esse? falha dele foi naquele jogo contra o Vitória. Ah, lembro. Contra Que o ele Manchester, furou, não. ele foi sair e furou. Furou. E quanto foi esse Tava jogo? com raiva. Foi- Foi 7x2, não foi? 7-1 pro Vitória. 7x2. 7-2, né, pro Vitória. O cara tomou 7 gols e tomou um frango épico que ele foi Mas não chutar a tomou bola. gol do meio de campo. Errou o chute e a bola entrou. Mas não tomou gol de meio de campo lá no Allianz Foi Parque. uma grande falha. Ô, mas, Diego. mas calma O lá. Rogério, quando levou 5 do Corinthians, o último foi um frangaço também. Então, Vê lá Fala no nada, vídeo. ninguém
fala nada vamos disso. chegar lá. O Dida tem alguma coisa pra falar ou vai ficar nesses dois? Não, o Dida, a falha do Dida é que ele não conversava, né? Ele não sabia sair do gol. Ele não Eu conversava. vou te Cadu. ajudar, ô, Diego. O Dida não sabia sair do gol. Ele era um goleiro muito alto, era o mais alto dos três, tinha mais de 1,90 m de altura. 1,96 m. E todo mundo tirava sarro, porque é um goleiro gigante que não sabia sair do gol. Isso é história. Essa era a falha. Cruzava a bola na área, ele ficava Era lá um e tomava sufoco. gol de cabeça o E a Corinthians, falha o do Marcos? Cruzeiro, o Milan, E a direto. falha do Marcos? A falha do Marcos é uma piada com os pés, né? Os caras recuavam a bola pro Marcos, era pataquada o Mas tempo você todo. tá falando de goleiro Era ou de... uma piada. Mas o jogar goleiro, com os pés então, tem que faz tinha- parte da posição de goleiro, meu amigo. Ah, certo. Então coloca ele sentado numa cadeira de rodas pra só defender Hoje o futebol mudou muito. Não, Realmente. sempre. A gente tá falando Sempre da precisou época... jogar com a os gente tá pés. falando da época Agora, dele. galera, agora o corte aqui, hein? O corte é esse, ó. Qual que era a falha do Rogério Ceni? A falha do Rogério Ceni, cara, é difícil, hein? Deixa eu pensar aqui. Eu falei que seria um Uma- corte, hein? Uma Eu falha falei. técnica do Rogério Eu quero Ceni. que você me aponte uma falha. Ele achava que ele Uma era... falha técnica do Rogério Ceni, cara. É, Ó, a falha bom, técnica. Peraí, eu vou Não, pensar aqui. igual, eu como igual goleiro, igual você. vou A pensar falha aqui. do Rogério Ceni é que ele esquecia Ó, que ele a era falha- goleiro e queria fazer gol. Aí deixava o gol vazio, o Exatamente. cara vinha do meio de campo fazer os gols. Cara, é verdade. É, Boa. é, A falha técnica é. do Rogério Ceni é que Que ele fez esquecia que ele era goleiro. 132 gols de falta. Ele fez 131. 132 gols Não, de Falta falta. e no geral. pênalti, né? E pênalti, 31, desculpa. 131 no geral. 132 gols na Esqueci de história. pegar as bolas. É porque teve um gol que o pessoal não considera porque foi um jogo amistoso Ah, contra tá, o time tá. da Alemanha, que eu esqueci o nome agora. Ah, não, beleza. Mas no total, 132 gols ele fez. E a falha técnica dele é que desses 132 gols que ele fez, ele tomou um. Que ele fez Não, um Joel, gol contra não, o Fluminense não. e tomou um gol do meio de campo. Joel, calma lá. Isso aí é uma. Eu quero que você aponte uma falha do uma Rogério falha, Ceni. tá bom. Senão, eu vou pedir ajuda pro Cadu. Tá bom, então vamos lá. Uma falha. Que sou o próximo a Que falar, é o né? próximo. Tá bom. E Uma vou falar falha. resumido pra... Vamos lá, falha. Eu vou pensar aqui nas. Quais são os atributos de um goleiro, da posição Sim, de goleiro. eu sei. Bom, mas resumido, não precisa, Resumido, não precisa resumido, fazer Deixa eu solda. resumir a falha do Rogério Resumido. Ceni. Eu acho que ele não enxergava peraí. bem, não. Não, vou achar uma falha do Rogério, beleza? Ó, cobrança de pênalti, recordista. Saída de bola, ele era perfeito. Não, calma, com a bola calma. nos pés, perfeito. Não. Saída do gols em cruzamento. Que homem, Também Rogério saía Ceni, muito que bem. homem. Não, ô Joel, Que é a homem. falha. Não tem consigo. falha? Não tem. Então vamos pedir consigo ajuda achar. pro Cadu. Cadu, vamos começar por ele, então. Rogério Ceni. Pelo Rogério Ceni? Qual que é a falha do Rogério Ceni? Rogério Ceni tinha algumas falhas, embora... Mas eu não falei do Dida nem do Marcos a falha. Você perguntou do Rogério. Mas- então mas eu vamos- tenho que como- falar do Dida. Deixa, então. deixa. você ele falar. depois você volta. Posso falar, Não, então, não, a falha não. do Dida e do Marcos? Não. Depois você volta. Porque como a gente tocou no assunto Rogério Ceni e você não achou nenhuma falha, eu quero saber que o Cadu me ajude aí, Cadu. Eu falei dos frangos e fiquei brincando, mas eu volto a dizer que ele foi um excelente goleiro. Sim. As falhas dele tem algumas, e todo mundo vai ter, né? A questão da saída de bola se adiantava muito. Golpe de vista era uma coisa que matava o São Paulino do coração. Então, às vezes, uma bola que, pela qualidade dele, ele conseguiria pegar, como o Everton fez esses dias. Diversas vezes ele não ia na bola, não é porque ele não tinha capacidade de chegar. Golpe de vista, Imagina. se É por isso que adiantava. ele não enxergava bem. Imagina. E tinha talvez, labirintite. por ser excelente goleiro, excesso de confiança, algumas bolas fáceis ele levava frango, mas talvez por isso. Eu acredito que pode ser, e aí é uma opinião minha, não quer dizer que é verdade. Sim. É uma impressão que eu tenho que pode ser pelo excesso de confiança. Essas são as falhas do Rogério Já Ceni. emenda o Marcos e o Dida também, que depois a gente passa pro... O Dida, ele era conhecido pela frieza, e é um ponto positivo, mas por outro lado, talvez a demora na tomada de decisões. Eu não sei se foi tão complicado na carreira, porque a média dele é uma das melhores dos três. Sim. De outros goleiros do Corinthians, não. Tem goleiros com média de gols levados de 0,81, 1,36. A dele passa de 1. Mas é uma média boa ainda, melhor do que os outros dois. Mas a demora na tomada de decisão, às vezes de esperar muito, eu acho que era a principal falha do Dida. Do Marcos, Não sabia jogar com os pés. talvez não sabia isso jogar é o que com os todos pés. falam, né? Todos Sim. falam sobre isso, né? Ele mesmo fala. Ele mesmo fala. Mas o goleiro é pra quê no campo? Me fala. E alguma- pra defender. Bater pênalti, escanteio e cabecear a bola. Mas não é só E isso. algumas falhas O cara dele também, recuava Marcos. a bola pro Marcos, ele não sabia o que fazer com a bola no mas pé. ele Então. falou, Então, mas eu- ele é goleiro. Eu acho que Mas o goleiro não tem que saber dar um passe? Não. Um O lançamento. goleiro tem que não. defender a bola. A Eu posição acho do que goleiro um- é defender as meu bolas Deus. que vai no gol. Vocês estão vendo, né, galera? Entendeu? O nível
que eu tenho que discutir aqui. Eu acho que o goleiro não precisa saber Diego, não sei se você... Não precisa saber jogar com os pés. Esse é o nível que eu tenho que discutir. Galera, mas é importante a gente notar que nós estamos falando de 3 excelentes goleiros. Então, quando fala que um tinha uma falha, outro tinha uma falha, a gente não tá falando que eles não sabiam fazer, que eles não sabiam fazer esse fundamento. Eles são acima da média. Sim. Então, essa falha talvez é o que eles não eram tão bons, digamos assim, na opinião da resenha. Que é subjetivo. Na opinião da resenha. Tecnicamente, obviamente, todos eles tinham suas qualidades, e são inúmeras, e não é por acaso que estão sendo aqui mencionados como os 3 grandes goleiros que são de fato, né? Do Marcos, que eu fui o único que não respondi, o pessoal fala de frangos dele também. A impressão que eu tenho de alguns jogos, eu não vou lembrar da maioria, que era pela questão emocional. Ele se entregava muito. E aí, quando a defesa começava a errar, ele ficava nervoso e tal, e parece que por esse motivo, pelo menos em algumas partidas, ele acabava falhando depois. Então, talvez a questão emocional, por se entregar muito, era algo que culminava em algumas falhas. Todo goleiro tem, mas que não era uma constante na carreira do Marcos. Sim. É que o pessoal brinca, resenha, beleza, vale, mas era um excelente goleiro. Claro. Ô, Joel, finaliza rapidinho que o nosso tempo tá daquele jeito. Marcos e Dida, que você não tinha falado ainda. Quais são as falhas? Então, como eu já citei, o Marcos não sabia jogar com os pés. Eu até discordo de você que você falou assim que todos sabiam o fundamento, mas poderia ser um ponto fraco. Não, o Marcos... Você tá comparando um goleiro dos anos 90. O Carlos falou... Hoje sou eu que tô te interrompendo. Ele falou... Você, tá vendo? Não, então vamos falar junto. Vamos falar os dois juntos aqui. Não, gente, a gente tá com o tempo muito estourado. Ele tá comparando um goleiro dos anos 90 com o Marcos não sabia jogar com os pés. Toda vez que a defesa do Palmeiras recuava a bola pro Marcos, era só pataquada. Ou ele dava um bicão pra qualquer lado, anos 90, amigão. Ou ele perdia a bola. Esquece. Então, o Marcos era ridículo com os pés. Ele não sabia. E o Dida, ele tinha uma falha grave, que isso era crônico, todo mundo que acompanhou a carreira do Dida falava isso. Ele não sabia ou tinha muita deficiência de sair do gol em cruzamentos. Então ele era muito ruim em cruzamentos, apesar da altura. Ele era um goleiro muito alto, mas ele tinha essa falha grave. Cruzou, ele não saía. Ou quando saía, ele saía, mas ele errava o tempo de bola. Então essas eram as duas falhas principais dos dois. O pessoal falava isso mesmo, é verdade. Muitas pessoas comentavam sobre isso. Galera, quer terminar, Diego? O mito era o perfeito. Não tinha falha. De fato, o Joel não conseguiu achar falha no Rogério, hein? Pra ver o nível da resenha aqui do debate do Joel. Lógico, nós estamos Ele não consegue enxergar erros no mito. Não, nós estamos falando do maior goleiro de todos os tempos. É realmente reserva do Zete, do Dida e do Marcão. O Rogério, no gol, ele está Parabéns. Galera, o Rogério pro gol é igual o Pelé pros jogadores de linha. Do São Paulo. O Pelé era o reserva nas Copas. O Pelé do São Paulo. Estamos com o tempo estourado aqui, a gente não vai conseguir Desculpa, nem Marcos. fazer tudo que nós tínhamos programado, porque estamos com o tempo em cima da hora. Mas só pra gente finalizar, como a gente sempre faz, tá decidido novamente quem que é o melhor entre os 3, né? De novo, nós chegamos a um consenso, tá todo mundo aqui concordando, né? Eu não vou nem perguntar de novo, porque senão nós não vai ter tempo de fazer o resto, o que nós tínhamos programado. Nós já vamos pular aqui, a gente pede até uma desculpa aí. O Vitor concorda, hein, produção? A gente pede até a gente pede até desculpa aí pra produção, que a gente vai ter que pular tudo aqui agora. Vamos direto aí pro lance apavoro. Galera, muito rápido, porque não vai dar tempo. Comentáriozinho, porque não vai dar tempo de falar tudo. O lance apavoro da rodada de hoje é esse. Esse é o gol do São Bernardo no Santos, que foi... A gente não sabe... Foi gol contra? Foi frango? Não foi? O que aconteceu? A bola bateu na trave, bateu no goleiro e entrou. Isso conta como gol contra, Cadu? Esse, pra mim, é o lance Rogério Ceni. De joelho me lembrou muito. Só esse comentário. Eu fico pensando naquele carinha lá atrás. O que ele tava pensando, velho? Eu acho que ele olhou e falou, meu Deus, a gente tem que lembrar... Eu não tinha visto, Marcos, lance feio mesmo. Ó, a gente tem que lembrar que o Santos venceu esse jogo, tá? Esse foi o gol do São Bernardo, mas o Santos venceu o jogo por 2-1. Esse foi o gol do São Bernardo, a bola bateu na trave, voltou no goleiro. Foi um azar também, né? Mas nesse caso, Joel, conta como gol contra ou é frango?
Gol contra, mas não foi frango, né? Ele Não foi, teve né? culpa. Faz parte aí da posição de goleiro. Acontece, né? Acontece. Só não Ele acontece ajoelhou com o depois, então, Só não não viu, acontece né? com o ele Rogério. deu a ponte e aí Só isso só não a acontece bola com o bateu Rogério na Ceni. trave e bateu nas costas dele. Aí acontece, aí... Não tem jeito, né? Isso me lembra o gol do Luciano em cima da galinhada na Copa do Brasil ano passado, que depois ele deu a voadora na bandeirinha, foi igualzinho. Ele bateu, a bola bateu na trave, bateu no pé do frangueiro Cássio e entrou. De joelho só me lembra... Falta asa pra lembrar do Frangacene. É isso aí. Aqueles do meio de campo que o Rogério Que o Rogério tomava. gostava de tomar. Galera, não vai dar pra gente comentar muito mais sobre isso, mas esse foi o lance apavoro de hoje. Legal. E uma outra coisa que a gente não pode deixar de fazer, porque até como um reconhecimento e um agradecimento pela galera que tá comentando, curtindo. Nós já chegamos aí a mais de... Não olhei ainda os números agora, mas já devemos ter passado aí de 2.000 inscritos Valeu. em praticamente um mês de podcast. Galera, valeu muito pela participação de todos aí, comentando, compartilhando, curtindo, se inscrevendo no canal. E compartilha aí pra galera, pra outros vir pra nossa resenha também e comentar. E quando vocês comentam, como eu já falei, nós lemos todos os comentários. E sabe pra onde que eles vêm? Eles vêm pra cá, ó. Ó o primeiro comentário aí, ó. Corelli Gasner. Espero que eu tenha falado o nome certo aí. Valeu, Corelli. Alguém precisa avisar o cidadão aí que o Brasil ganhou 2 Copas do Mundo que só contavam com europeus e sul-americanos. For pensar assim, Brasil não é penta, é bimundial. Tolice, essa é pro Cadu, Essa hein? foi pro fanfarrão da mesa. Eu vou só respondendo pra ele aí. Já vê que ele não sabe nem fazer conta, né? Porque falou que ganhou 2 Copas do Mundo assim, e aí de penta, que são 5, vira bimundial. Não, mas e daí? Fala Já errou na conta Tudo aí, bem, né? mas fala do fato. Ele tem razão, tá? Corelli, o nome dele, né? Isso. Corelli, você tem razão, muito bem feita essa colocação Sim, aí. sim. De Era fato, mundial, sim, mesmo tendo só europeus e sul-americanos. Por quê? Porque eram as seleções que na época tinham mais relevância, assim como os mundiais do São Paulo. Valeu. Então o Brasil é penta ou é tri? O Brasil é penta, é óbvio. É. Ah, não é trio, é bi, eu fiquei confuso agora. Ele deve ter errado ali o bi, mas a lógica é essa, né? Ele quis dizer Me responde que... aí, Corelli. Se quem organizou também foi algum patrocinador que organizou essa Copa do Mundo aí. Foi a Toyota. nada Foi a a ver. Toyota. Não, então não. Foi a Toyota. patrocinador. Então é penta. Não é foi penta. patrocinador que organizou, É não. penta. Patrocinador É penta. só entrou com dinheiro. Corelli, é patrocinou. penta. É Como penta. o próprio nome diz, patrocinou. Pode. Tem nada a ver com a Valeu, organização. valeu pelo recado aí, Corelli. eu Valeu, sempre Corelli, falo. obrigado. Não É o que eu concordo com sempre você, mas falo. valeu. Tem que ir de acordo com o que acontecia na época. Isso. É isso aí. Vamos ver Mas o pelo segundo. menos foi um bom argumento aí. Vamos ver o viu? segundo. Essa foi Sim, boa, por isso sim. que entrou aqui, ó. Foi muito boa. Vamos ver o segundo. Claro que eu discordo, esse é o oposto. Existe Copa do Mundo com seleções só da América do Sul e da Europa? Existe. Você existe hoje, tá falando? Existiu. É lógico que não. Hoje em dia, né? Portanto, não pode existir um campeonato mundial de clubes só com times da América do Sul e da Europa, ainda sendo disputado em um jogo só. É isso, Joel? Tá Não falando faz pra mim, né? sentido. Tá É pra certo, você. Edson. Não, foi legal porque acabamos de ver que existe sim. Não, Já hoje em dia, né? Não, mas exatamente. O Mundial Interclubes também não é hoje em Existiu. dia que é só com o europeu. Então faz totalmente sentido. No contexto da época, era a Europa e a América do Sul o que tinha mais relevância técnica. O Intercontinental nem existe mais. Está O Mundial Mundial, a sim. sua pergunta. Existia a Copa do Mundo, existia Mundial. Edson, tá certinho. Não tem como. É isso aí, Edson Ribeiro, valeu. Continue compartilhando aí, comentando que a gente lê aqui. Nós lemos todos, galera, todos os comentários. Quer ver? Tem mais um, ó. Alfanícola, é isso? É Alfanícola. Cara, não fala merda. A FIFA não mandava nada. Praticamente não existia. E outra, a CBD, Conmebol e UEFA chancelaram o torneio. Ignorante. Aí, cara, Dois- você é ignorante. Ó, dois continentes. Desde quando a Rússia entrou na União Europeia? Então, Então Chamou segura. o fanfarrão de ignorante, gostei. É o Alfa, Chamou né? na chincha. Alfanícola. Pode chamar, Valeu. pode mandar, tonto ignorante. Pode chamar à vontade. A questão é, Eu sou se é ignorante, mundial, essa é a questão. como que alguém que não tá no nível mundial pode organizar? Não faz sentido. E se você não sabe, a Rússia, ela pertence a 2 continentes. Dá uma pesquisada aí também. Valeu, parte na ignorante. Europa e parte na Ásia. Então...
É Europa também. Dá uma Beleza, pesquisada. ignorante. Não, ignorante não é ele, não. Ignorante sou Não, eu. você. Dá uma Você pesquisada mesmo. lá. 2 continentes, a Rússia, desde quando entrou na União Europeia, a Rússia faz parte da Europa também. Alfa. Europa e Ásia. Alfa. tipo Então, aquele... nesse caso aqui, Ah. Diego, é falando sobre o Mundial do Palmeiras, tá? isso aí. É. Então, Ele pelo jeito, acho que ele é palmeirense, né? Então, realmente, no caso, o participante do torneio de 51 foi o Estrela Vermelha, né? Da antiga União Soviética. Então, realmente... É igual aquele sorvete que você compra, que ele tem 3 sabores. É, metade tava num lugar, metade no outro. Ô, Marco, mas nessa Napolitano. você recorda, tô certo? Ah. Rússia e Turquia, que estão em 2 continentes, é isso ou não? A Rússia, com certeza, né? Na Rússia, sim. Mas valeu pelo comentário. Valeu. Valeu, Alfa Nicola. Vamos pro próximo. Agora esse aqui é legal, hein? Vamos lá. Ninguém é campeão mundial, pois o Mundial verdadeiro irá começar em 2025. É isso, Diego? Eu não acredito nisso, Isso é legal falar, porque de acordo com o argumento deste fanfarrão Tá aí, louco, tá daqui louco. a pouco ele vai Tá começar louco. a falar que o Mundial só começou em 2025 mesmo, Não. porque pra ele começou só em 2005. Vozes da sua cabeça. Responde o rapaz aí, eu nunca falei isso. Deixa eu responder ele. o- Lá em 1951... Cadê a pinga? A CBD, ela organizou e foi convidados os melhores times da época. De certa forma, você tem que ler os jornais e ver o que passava assim na época. Não, o Milan não Entendeu? tava. O Milan era o melhor time europeu na época. Por quê? Porque o Milan não quis participar. Não, então não- Aí foi chamada Juventus. O melhor time, tecnicamente falando, não tava. Tá, O Palmeiras? No caso o do Milan. Brasil? No caso do Brasil? Mas era o Milan. Foi chamado os melhores times, e com exceção do Milan, que entrou a Juventus. Foi um amistoso interessante. Se tivesse o Milan, seria um amistoso melhor, Na né? Mas época, sem foi o o Milan, ficou um primeiro amistoso bem campeonato. sem graça. Foi a primeira vez que teve uma organização por trás para fazer um campeonato mundial de clubes, entendeu? Acho que a questão aqui é discutir o formato, né? Sim. Se agora é mais parecido com a Copa do Mundo, se é melhor. Sim. Se o formato até hoje, por mais que seja legítimo o título, se é bagunçado, se não é Daqui legal, 100 anos aí vai pode ser outro questionado. Eu formato, acho vai que ser outra coisa, é. vai ser outra, pode ser outra federação ou que seja. Não, a verdade Aliás, é uma alguém só. sabe responder, João? Não sei Entendeu? se você sabe responder essa. Eu tô perguntando de verdade. Eu não sei, vai ter esse modelo novo agora. E nos anos, porque eu acho que vai ser de 4 em 4 anos, né? Nos outros anos vai continuar o modelo atual? Porque eu ouvi falar as duas coisas, eu não sei. Se continua o modelo que tem agora É e a uma cada bagunça. 4 anos tem esse maior, ou se não, se vai ser. Vai ficar no lugar, né? Eu Ninguém acho que sabe. eu não Nem sei. eles sabem. Eu não sei, mas assim, uma coisa é fato. A FIFA tá estragando não só o Mundial Interclubes, como também a Copa do Mundo. Por quê? A ideia deles é juntar quanto mais participantes, né? Tanto na Copa do Mundo, eles estão inflando, quanto no Mundial Interclubes. Tá certo. Primeiro que, na Você quer o questão do Mundial Interclubes, acabou, vamos ser sinceros, acabou a chance de Sul-Americano ser campeão. Por quê? Quando era um time só europeu, você tem um jogo só, você tem que ganhar de um time só. É difícil, mas é possível. Não, mas não. Agora, com quantos Futebol times não é europeus assim vão ter? que- 32. Não, Não, europeus. europeus. 6, né? Um monte. Brasil, América do Sul são 6, eles têm bem mais. Então, infelizmente, por 12? causa... Não lembro. Então, infelizmente, por causa do poder aquisitivo deles, não por causa da técnica, porque pra mim o futebol sul-americano ainda é o melhor. Mas como eles têm os melhores jogadores lá, inclusive os sul-americanos, cara, vai ser praticamente impossível. Pra mim, esse é o último ano que a gente vai ter a chance de ter um campeão sul-americano, um campeão mundial. Então, se o Palmeiras não ganhar esse ano, o Palmeiras vai acabar a história do Palmeiras sem ganhar o Mundial, porque não ganha mais. Não, mas logo eles mudam isso aí, volta. tomara uma que mude. bagunça. Respeito, mas discordo. É melhor ainda ter mais times. Se você quer ser o melhor do mundo, tem que ganhar de quem tiver lá. Não, Eu acho que é não possível. só de um time que eles Se não colocou lá. for, não tem que ser o melhor do Sem mundo dinheiro mesmo. não tem como. Hoje Eles em levam os dia, melhores sim. Respeito, jogadores. vi muita Hoje em gente dia, falar sim. sobre isso, mas eu tenho outra opinião. Vamos esperar, né, pra ver como que vai ser, e aí a gente vai ter uma visão melhor. Sim, mas sim. eu concordo com a posição do Joel, que realmente aquele que Mais detém difícil? vai ser mais Com difícil. certeza. Mas é preciso lembrar que isso tá mudando, né? Os times, por exemplo... Os últimos mundiais os mostraram últimos isso. mostraram isso. Os times árabes, Sim. os times
da Ásia estão investindo muito dinheiro. Do México. México, Estados Unidos. Então, daqui a alguns anos, uma década talvez, a gente tenha um cenário completamente diferente do futebol mundial, né? Mas esses foram os comentários. Valeu, galera, por ter... Continue mandando os comentários para nós aí, que nós vamos ler todos. E alguns deles a gente consegue colocar aqui para que todo mundo possa participar da nossa resenha. Se você gostou da resenha de hoje... Deixa o like pra nós aí, por favor. Fortalece o nosso trabalho aí e divulga pros seus amigos corintianos, palmeirenses, são paulinos, santistas. Desculpa aí, galera do Santos, que me cobrou demais. Ô, cadê o Santos no seu podcast? Inclusive, queremos um representante santista aqui também, viu? Manda aí seus comentários. Quem sabe você não pode vir pra nossa resenha aqui também. Um com santista, menos de hein? 90 anos. Vai ter? Como não? Como não? Galera, muito obrigado mais uma vez e valeu! Valeu!